Bora lá então, Dev, primeiro dia do NLW, já deu a partida, já demos a largada e agora a gente vai entender um pouquinho o que a gente vai falar nesse primeiro dia. Esse primeiro dia a gente já vai colocar a mão na massa, colocar a mão no código, construindo a estrutura do nosso projeto web com React.js, mas seguindo aqui a estrutura, eu vou apresentar para você o projeto, o layout que a gente desenvolveu para trabalhar nesse NLW. Como você já sabe, já deveria saber, todo NLW, todo evento da Rocket a gente faz um projeto do total zero, não é um projeto que a gente já tenha desenvolvido antes, então sempre a gente cria uma coisa do zero. E nesse não vai ser diferente, inclusive o layout já está aberto aqui em cima, logo a gente vai falar sobre ele. Vamos falar sobre ambiente de desenvolvimento, conceitos de back-end, front e API, o que é React, por que utilizar, por que a gente vai usar o TypeScript durante essa semana, criar o projeto com React, falar sobre componentes, JSX e propriedades dentro do React.js. Vamos criar então aqui, já partindo para o código, criar a nossa landing page, trabalhar com rotas e depois a nossa página com o mapa que vai ter ali na nossa aplicação. Então esse aqui é basicamente o escopo aí da nossa semana, tá? E uma coisa que eu quero te lembrar antes da gente começar já a apresentar o projeto, ver o layout e tudo mais, é que o NLW ele tem uma comunidade bem ativa que acontece durante todo o evento. Então se você ainda não acessou a comunidade, em algum lugar da página que você tá vendo esse vídeo, dentro da página do NLW, tem um link para acessar a comunidade e você vai cair lá dentro do servidor do Discord, beleza? O Discord aqui, eu vou até abrir o meu, não se assuste com a quantidade de mensagens que eu tenho aqui, porque não é o foco, beleza? Mas quando você abre o Discord, pode ser tanto a versão desktop quanto a versão web ou de celular, você vai ter esses dois servidores aqui, ó, Next Level Week 3, caso você esteja, o verdinho, caso você esteja na trilha OmniStack, né? Se você tá vendo meu vídeo, você tá na trilha OmniStack, então você cai aqui no servidor verdinho, e aqui a gente tem, ó, canais de dúvidas, né, para cada um dos dias. Então hoje é segunda-feira, esse episódio 1 aqui vai estar aberto, e aí você vai conseguir tirar todas as dúvidas de você aqui da segunda-feira. Caso você esteja no outro dia, tem também canal de dúvida para cada dia, respectivamente, né? E tem o canal geral também, que é para trocar um papo, bater um papo com todo mundo que vai estar aqui dentro desse canal durante a semana. Como eu tô gravando o vídeo um pouquinho antes, ainda não tá ativo, por isso ainda não tem papo nenhum rolando aqui dentro, mas só para te lembrar então. Lembrando que o Discord ele tem versão tanto para baixar, né, desktop, tanto versão web, que você consegue acessar aqui o site deles, discordapp.com, tanto versão para celular também, e os três funcionam gratuitamente, sem problemas nenhum. E agora vamos lá. Vamos apresentar o projeto que a gente vai desenvolver durante o NLW agora, durante essa semana. Os últimos NLWs a gente sempre... Eita, abriu um negócio nada a ver aqui. Os últimos NLWs a gente sempre tá tentando trazer projetos que tenham a ver com a data que aquele NLW tá acontecendo, tá? Então, por exemplo, o NLW agora, hoje a gente tá, se você tá vendo esse vídeo, eu tô gravando um pouquinho antes, mas você tá vendo dia 12, provavelmente, né? Dia 12 é dia das crianças, né? Todo mundo já sabe que é dia das crianças. E a gente tentou trazer um projeto que a gente conseguisse trazer algo voltado pro Dia das Crianças. E aí a gente teve várias ideias e foi compartilhando as ideias entre o time, e um deu uma ideia, outro deu outra ideia, até que eu conversei com o Maicão, né, o Maicão que tá dando a trilha Discovery também, provavelmente você já deve conhecer o Maicão, e o Maicão me contou algo muito massa que ele faz, e eu fiquei assim, cara, não, isso aí realmente a gente tem que tentar achar uma forma de promover isso ainda mais. E ele falou que desde um tempo atrás, e ele vem fazendo isso, ele visitou, ou visita ainda, não lembro exatamente, alguns orfanatos para ir lá brincar com as crianças, levar alguns brinquedos que são distribuídos lá, visitar, sei lá, fazer palhaçada. E ele disse que as crianças lá dentro desses orfanatos ficam extremamente felizes quando alguém vai visitar. Quando vem alguém de fora, trazer alguma coisa nova, e elas ficam muito felizes mesmo. E eu já vi outros relatos de outras pessoas, inclusive do time da Rocket, pessoas que estão no meu círculo de amigos e tudo mais, que fizeram isso e acharam a experiência incrível. E aí a gente pensou, cara, por que a gente não monta um app onde a gente consiga conectar mais as pessoas para elas saberem que existem às vezes alguns orfanatos próximos à casa dela, que ela pode ir lá visitar, como é que faz para visitar, o que pode levar, o que não pode, se tem que marcar antes visita, se não tem, conhecer um pouquinho disso e ter essa experiência, né? Então a gente montou por isso o Happy, né, que traduzindo significa felicidade, né, mas o Happy, o nome do app, ele basicamente é Happy, de felicidade, e esse app aqui no meio de aplicação, né, então eu acho que é um nome muito simples, né, muito sucinto, mas ele combinou muito com o tema, né, com a temática da nossa aplicação. Happy, então, leve felicidade para o mundo, visite orfanatos e mude a vida de muitas crianças. Então essa aqui vai ser a nossa aplicação que a gente vai estar desenvolvendo durante essa semana. Isso aqui é a versão web,
tá? Que a gente vai desenvolver. Então tem aqui uma landing page. E o legal dessa aplicação é que a gente vai fazer uma aplicação customizada para cada cidade. Então, por exemplo, você vai criar o rap da sua cidade. Então aqui, por exemplo, eu coloquei Rio do Sul, Santa Catarina, né? Porque eu vou cadastrar os orfanatos aqui da minha cidade. Mas você pode colocar aí a sua cidade, né? Então, basicamente, você coloca cidade e estado e a gente vai ter uma aplicação customizada para cada cidade. Eu acho que isso é mais legal do que ter uma única aplicação para todo o Brasil, por exemplo. A gente consegue fazer umas estratégias de marketing mais direcionadas para a cidade, uma parceria com a prefeitura, alguma coisa assim, que eu acho que fica bem bacana. Então, vamos lá. Aqui então a gente tem a landing page, como eu falei. Depois a gente cai nessa página com o mapa, que vem aqui, ó, uma sidebar, né, que fala algumas coisas aqui para escolher orfanato e tudo mais. E aqui tem também os pontinhos no mapa que a pessoa pode clicar e vai mostrar aqui o nome do orfanato e ela vai poder também ver mais informações, né, então, e também poder cadastrar um novo. Quando ela clica em cadastrar um novo aqui, quando a pessoa clica isso aqui, ó, cai nesse formulário, que tem as informações que a gente vai utilizar do orfanato. Então tem um mapa, a gente vai trabalhar bastante com o mapa, tá? Dentro dessa aplicação. Tem o nome do orfanato, as informações dele, algumas fotos que eu acho que é legal, e também as informações sobre visitação. Aqui nas instruções tem que ter tudo, tá? Se pode visitar, quando pode, se tem que marcar antes, quais horários, o que pode levar, o que não pode e tudo mais. Tem um monte de regra, tá? O orfanato não é um negócio simplesmente que você pode chegar lá, entrar, acabou, né? Tem um monte de regra que você tem que seguir, e é tudo assim pensando em oferecer a melhor experiência para as crianças que estão lá dentro. Aqui então a gente tem as instruções, horário de visita, se atende final de semana ou não, e aí a pessoa cadastra. Aqui tem um exemplo do formulário depois que ele já está cadastrado, aí tudo bem. E aqui, ó, a gente cai nos detalhes do orfanato. Então, se a pessoa clica aqui para ver os detalhes, ela cai nisso aqui. Então, tem a foto aqui, mais fotos que a pessoa pode ficar trocando as fotos aqui em cima. Tem também o título, descrição, a posição dele no mapa, e aí pode ver a rota no Google Maps. Então, a gente vai dar a opção aqui da pessoa clicar aí e ver isso a rota no mapa, né? Aqui as instruções de visita, como eu falei, e um botão de entrar em contato. Então, é basicamente isso que a gente tem aqui dentro da nossa aplicação. E é mais do que suficiente para a gente construir uma aplicação bem legal envolvendo essas features. Lembrando que a gente vai desenvolver também a versão mobile, então ela está aqui, ficou bem bacana também. Então a gente tem aqui a splash screen, né, que é aquela tela de carregamento. Depois a gente tem uma seção de onboarding aqui, onde o primeiro login da pessoa vai mostrar isso aqui, né, só instruindo ela como utilizar o app. E a gente tem também aqui a home, né, o mapa, onde a gente teria. Aqui também o fluxo para cadastrar um novo orfanato, que aqui é um pouquinho diferente no mobile, né, o fluxo é um pouquinho diferente, a gente vai ver como trabalhar isso aqui. E a gente tem também aqui os detalhes do orfanato em si. Então, basicamente uma aplicação bem completinha aí pra gente desenvolver. Ela não tem muitas features, mas o foco não tá em desenvolver muitas features. Nesse NLW a gente quer dar o foco principalmente em mostrar cada vez mais boas práticas, melhorar o código, adicionar coisas que a gente não adicionava nos outros NLWs, como validação, cuidar com... Vai ter um monte de coisinha que a gente nunca trabalhou em outros eventos gratuitos da Rocket, que nesse a gente vai trabalhar. Porque eu quero te mostrar também como você consegue evoluir essa aplicação depois, até utilizar o template dessa aplicação para desenvolver suas próprias aplicações depois e ter realmente aplicações que possam ir para produção, que possam ir para o mercado. Então a gente vai realmente falar sobre coisas que a gente não falou no outros NLWs, sobre boas práticas no código, sobre como conseguir... criar um código mais escalável, né, e por aí vai. Então a gente vai falar sobre bastante coisa bacana. Então bora lá, agora que a gente já apresentou aqui o layout, apresentou o projeto, a gente vai falar sobre ambiente de desenvolvimento. E nessa semana o ambiente de desenvolvimento é muito sucinto, a gente não precisa instalar quase nada além do Node.js. O Node que nunca foge, né, a gente precisa ter o Node na nossa máquina e na sua versão LTS, que significa Long Term Support. Basicamente isso aqui significa que uma versão que ela tá estável, muito estável e muito bem testada, né? Essa aqui é a versão current, ela pode ter algumas desavenças, digamos assim, alguns problemas com o que a gente for utilizar. Então eu sempre recomendo você utilizar a versão LTS. Caso você já tenha o Node instalado, só se certifica que ele tá pelo menos na sua versão 12, né? Versão 12 ali, ponto alguma coisa, já vai rodar sem problemas nenhum. Eu tô aqui na 12.18.2, ó, que não é a última, mas também não tem problemas nenhum, tá? Estando na versão 12 aqui, supimpa, vai rodar sem problemas nenhum. E aí tem várias formas da gente instalar o Node na nossa máquina, tá? A mais comum, a forma mais tranquila é você clicar aqui realmente nesse botão verde, seguir o passo a passo e instalar.
O problema é que isso aqui ele vai instalar de uma forma que depois fica muito difícil você mudar a versão do Node ou você até remover o Node da sua máquina. Por isso eu sempre recomendo você instalar utilizando um gerenciador de pacotes. O gerenciador de pacotes é uma aplicação, uma ferramenta que você instala no seu sistema operacional que auxilia na instalação de outras ferramentas, de outros softwares dentro do seu computador. E essa ferramenta, esse gerenciador de pacotes, consegue automaticamente excluir, atualizar, mudar a versão, e adicionar ou qualquer coisa assim. Então aqui, ó, quando a gente clica em Other Downloads, a gente vai ter a opção aqui embaixo de Installing Node.js via Package Manager. E aí, para eu não passar sistema operacional por sistema operacional, porque pode acabar ficando meio monótono, né? Porque você às vezes está utilizando o Windows, você não quer ver a explicação de como instalar no Mac e no Linux. Eu vou deixar um guia aqui embaixo dessa aula. Você vai nas opções de links aqui da aula e você vai ter um guia lá de como instalar o Node da maneira correta, e não só o Node, vai instalar também um carinha que eu gosto muito de utilizar, que não é obrigatório, é opcional, que se chama Yarn, né? O Yarn Package. O Yarn Package é um gerenciador de pacotes para módulos do Node. Então, quando a gente instala o Node, a gente instala junto com ele um carinha chamado NPM. Esse NPM ele vem junto com o Node. NPM significa Node Package Manager. O que isso quer dizer? Quando a gente vai trabalhar com um projeto Node, a gente precisa utilizar, às vezes, bibliotecas, códigos de outras pessoas, de terceiros. E aí, para instalar esse código de outras pessoas dentro da nossa máquina, a gente utiliza o NPM. O Yarn é como se fosse o NPM, porém um pouco melhorado. Ele tem algumas diferenças, ele performa melhor e tem algumas features também para trabalhar em projetos um pouco mais avançados. Mas isso não é interessante para a gente trabalhar aqui durante essa semana. Mas eu vou estar utilizando o Yarn. Como você pode ver, ele já está aqui instalado, tá? Para instalar o Yarn também tem aqui no site, mas eu vou deixar todo o passo a passo de como instalar o Yarn também nesse guia que eu deixei para você na descrição. E o Yarn aqui tem que estar na sua versão 1.22, alguma coisa, então tem que estar mais ou menos próximo a essa versão. Se ele não tiver nessa versão, provavelmente você instalou alguma coisa meio errada aí tem que olhar de novo. Mas beleza, agora que a gente já tem o Node, NPM, já temos o Yarn também instalado aqui na nossa máquina, nós já temos o nosso ambiente de desenvolvimento instalado. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre conceitos de back-end, front-end e API, principalmente se você está vindo de outras linguagens, se você está vindo de uma arquitetura que não utiliza API REST, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso. Então eu já deixei aqui o meu software de flowchart preparado, que se chama Whimsical. Então esse software aqui eu utilizo bastante, junto com o Notion. Para mim são os dois softwares mais incríveis para organizar ideias na cabeça e conseguir colocar no papel aquilo que você tem na sua mente. E aí a gente vai criar aqui um flowchart, beleza? E aí, como que a gente vai entender o que é back-end, o que é API e o que é front-end, né? Se você já desenvolve software há um bom tempo, a grande maioria das aplicações, antigamente, elas funcionavam da seguinte forma. Eu tô falando de aplicações web, tá? Não pensa em aplicações desktop, com Delphi ou Java ou qualquer coisa assim, porque daí é uma arquitetura muito diferente, porque vai instalado no computador da pessoa, então não tem muito a arquitetura, assim, de front e back, né? Mas quando a gente pensa em desenvolvimento web, tem uma coisa que sempre tá com a gente, né? Que é o browser. Quando o usuário acessa a nossa aplicação, ele sempre vai acessar utilizando o browser, que é o navegador. A gente chama sempre o browser, numa aplicação web, de cliente. Perfeito? Então, sempre que a gente se referir ao cliente, eu estou falando do browser. É o browser, que é quem está acessando a nossa aplicação. E se você já utiliza há muito tempo, já cria aplicações web desde antigamente, você sabe que sempre existiu uma arquitetura que sempre foi muito comum, que é o seguinte: a gente tem o browser, e nós temos aqui o nosso software, digamos assim. Então eu vou chamar aqui software, eu vou chamar ele de servidor, beleza? Que é onde está realmente a Eita, que eu abri aqui, Giovana? Mas onde... Meio que eu fiz aqui? Eu tô tentando botar negrito e ele tá abrindo os bookmarks. Será que eu tô com o teclado errado? Não. Tá, mas tudo bem. Então aqui eu tenho o meu servidor, né? E como que funcionava, né? Como sempre funcionou aqui as nossas aplicações. O que acontecia? O usuário ia lá, acessava o browser dele, digitava lá www.algumaaplicação.com.br. Nesse momento, a aplicação ia lá e disparava uma requisição para dentro do nosso servidor. Então aqui ele passava uma requisição, que a gente chama. Essa requisição aqui continha dados sobre qual página qual página o cliente estava tentando acessar. Então vamos supor que ele estava tentando acessar a página de contato, né? Então lá no endereço dele tinha www.alguma-coisa/contato. Beleza. O servidor entendia isso e retornava para ele, para o nosso cliente, para o browser aqui no caso,
a página de contato com todo o HTML dela. Então, página de contato contendo todo o seu HTML, CSS e JavaScript. Tudo o que o browser precisava para mostrar aquela página em tela. Beleza, então o cliente aqui fez a requisição, chamou a página de contato, recebeu o HTML, CSS, JS. Tranquilo, então se ele está na página de contato, o que ele vai fazer na página de contato, provavelmente, é enviar um formulário, né? Enviar um formulário de contato. Então, beleza, ele chegou tudo isso e agora ele vai enviar a segunda requisição dele aqui. Então, na segunda requisição dele, deixa eu até separar um pouquinho aqui para não ficar tão difícil de entender. Na segunda requisição dele, ele enviou o formulário de contato. Então, aqui uma nova requisição. Também, aqui vamos colocar aqui enviar contato. Então, uma rota chamada enviar contato, beleza? Que ele enviou o formulário de contato. E aí, novamente, nós recebemos aqui uma resposta. E essa resposta, ela pode ser alguma outra coisa. Nas aplicações mais antigas, o que a gente fazia? A gente fazia um redirecionamento. Aqui a gente redirecionava esse usuário para alguma rota, por exemplo, contato sucesso, que mostrava em tela que ele teve sucesso ao enviar aquele contato. Então, basicamente, o que eu quero te mostrar aqui? Que nessa arquitetura que a gente utilizava antigamente, utiliza ainda hoje, não é um problema utilizar esse tipo de arquitetura, né? Mas a gente vai estar utilizando um outro conceito aqui dentro dessa semana, que é o conceito de API. Mas nessa arquitetura que a gente utilizava antigamente, cada rota, cada requisição que a gente fazia para o servidor, a nossa página, ela recarregava por completo e retornava todo o HTML, CSS e JavaScript do servidor, ou seja, o servidor retornava a página pronta da nossa aplicação. A aplicação aqui que a gente tinha criado retornava tudo pronto, tanto HTML como CSS como JavaScript. E nessa época aqui, nós não tínhamos muito essa separação de front-end e back-end, não eram duas aplicações distintas. A gente sempre criava uma única aplicação que tinha tanto as responsabilidades de front-end e back-end juntas, né? E aí, com a introdução do conceito de APIs RESTful, né, ou APIs REST, tanto faz, não tem por que a gente ficar se preocupando com o nome que a gente vai dar, mas olha só, como que mudou isso aqui, né? Agora a gente continua tendo aqui, vamos copiar aqui o nosso browser, o nosso servidor, vamos botar aqui para o lado, então tá aqui ó, o browser e o servidor de novo, e agora o que muda basicamente, né? Nós temos um intermediário entre esses carinhas aqui, que se chama front-end. Então agora nós temos front-end, então eu vou botar aqui a app front-end, nós temos aqui o nosso servidor back-end, beleza? E nós temos o browser, que é o cliente, que é o usuário acessando aqui a nossa aplicação. Então o que acontece aqui agora diferente quando a gente vai desenvolver uma API REST? Imagine que o usuário acessou a aplicação, perfeito? Acessando a aplicação, aqui nós temos uma camada de front-end. Front-end é tudo que é visual. Então, tudo que a gente puder enxergar na nossa página é responsabilidade da nossa aplicação front-end. Então, isso aqui entra HTML, CSS e JavaScript para lidar com as interações do usuário com a tela. E aí, nós temos o nosso servidor back-end também. O servidor back-end é tudo aquilo que é sensível, que não pode estar acessível ao usuário diretamente. Então, por exemplo, banco de dados. Né, a gente tem aqui, por exemplo, envio de e-mail, autenticação, toda aquela parte mais burocrática da aplicação, digamos assim, certo? Então a gente tem esses dois níveis a mais aqui dentro do nosso app. Quando o usuário acessa a nossa aplicação, vamos entender que o front-end e o browser eles estão conectados de alguma forma, porque como o front-end é tudo que é visual, o browser vai visualizar o front-end assim que a gente acessar a tela. Ou seja, uma página de bem-vindo, uma landing page ou qualquer coisa assim, isso é montado no front-end, todo HTML, CSS, JS dela. E aí, quando o usuário precisar fazer uma chamada para a API, vamos supor que ele quer buscar uma lista de orfanatos já, né? Buscando aqui, usando o exemplo da nossa aplicação. Imagina que a gente está nessa página aqui. Quando a gente precisar buscar uma lista de orfanatos, novamente, o front-end vai fazer uma requisição. Então, vai fazer aqui uma requisição. Vai buscar, por exemplo, a lista de orfanatos. Então, vai ser uma rota chamada orfanatos, beleza? Um endereço, né? www.rap, por exemplo, /orfanatos. E aí, o back-end, agora, o que vai acontecer de diferente? Ao invés do back-end devolver para o meu front-end aqui todo HTML, CSS e JavaScript da listagem de orfanatos, ou seja, toda a tabela, ou sei lá, todo o mapa, tudo isso vir do back-end, o que ele vai retornar, na verdade, é só uma lista de orfanatos
utilizando uma estrutura de dados. E a estrutura de dados que a gente vai utilizar é um JSON. O JSON é uma estrutura que, se a gente for pegar a sigla e traduzir para o inglês, né, é JavaScript Object Notation. Ou seja, ele utiliza a estrutura de um objeto JavaScript, de um objeto ou de um array, para enviar informações do back-end para o front-end. Então aqui nesse JSON, aqui, ó, deixa eu até puxar aqui, ó, o nosso editor. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o editor aqui, ó. O que acontece? A gente vai ter uma estrutura, eu até tenho um modo aqui, eu posso ativar um modo chamado JSON aqui no cantinho, e o JSON, ele mais ou menos é uma estrutura como a seguinte: se eu precisasse retornar aqui uma lista de orfanatos, como que é um array dentro do JavaScript? O array no JavaScript é com colchetes. Então, dentro do colchete aqui, eu posso ter vários orfanatos. Para eu exemplificar um orfanato, o orfanato, como ele pode ter várias informações dentro dele, eu vou botar um objeto. Cada orfanato é um objeto, e aqui ele vai ter, por exemplo, o nome do orfanato. Então, aqui eu vou dar para ele um name. O nome dele vai ser, sei lá, Lar das Meninas. Ele vai ter aqui também um endereço, então eu posso colocar aqui um address, beleza? Aqui teria alguma coisa. Aqui eu poderia ter também as instruções para visitação e tudo mais. Isso aqui agora eu poderia ter vários orfanatos, então eu posso replicar isso aqui quantas vezes eu quiser. Então isso aqui é o que vai ser retornado lá do nosso back-end. O back-end ele vai retornar uma estrutura de dados, o JSON, contendo apenas a lista dos orfanatos e não contendo todo o HTML, toda a parte visual que precisa ser utilizado para montar aquela página. E aí o que vai acontecer? O nosso front-end vai ler esse JSON, vai ler essa lista de orfanatos, né? O JSON é uma estrutura universal, tá? Qualquer linguagem consegue interpretar JSON, entender o que está sendo escrito dentro dele. E aí a gente vai pegar esse JSON aqui e vai utilizar dentro do nosso front-end para criar o HTML, CSS, JS. Ou seja, a parte de construção da interface, ela é responsabilidade do front-end agora e não mais do nosso back-end. E por que isso é tão legal, Diego? Tá, por que a gente fez essa mudança, tá? Não dá na mesma, né? Não dá simplesmente na mesma a gente utilizar essa estrutura ou essa estrutura? Vamos lá, se a gente desenvolver o nosso projeto só para web, no primeiro momento ele quase que dá na mesma, tá? Porém, quando a gente está usando esse app front-end separado aqui, se a gente utilizar junto com ele um React.js, um Vue, um Angular, aí a gente ganha muitas vantagens em cima de utilizar uma arquitetura como essa. Se a gente não utilizar, aí quase que fica da mesma, tá? Não tem basicamente diferença nenhuma. Mas a gente tem uma grande vantagem em utilizar essa arquitetura aqui, que é o conceito de API RESTful, deixa eu até botar aqui em cima, que a gente ganha a possibilidade de decidir como que a gente quer construir a nossa interface no front-end. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estava com essa estrutura aqui antes, imagina que a gente vai criar, por enquanto a gente só tem a versão web, mas imagina que a gente vai criar uma aplicação mobile, né? Aplicação mobile, então a gente vai lá, cria uma para iOS, uma para Android, ou utiliza um React Native, um Flutter, um Native Script para criar uma aplicação ali que a gente consegue colocar nos dois ambientes sem problemas nenhum. O problema é, HTML, CSS e JS são linguagens, são tecnologias que só são utilizadas na web, né? O JavaScript até é utilizado em vários outros lugares, mas o HTML e CSS, que são as linguagens utilizadas aqui para a construção da interface, ela só é entendida pelo browser. O nosso iOS, o Android, o React Native não entende HTML e CSS. Então, se eu for criar aqui a minha aplicação mobile, e na minha aplicação mobile eu também precisar pegar a página de contato aqui, criar uma página de contato, né, ou fazer o envio de um formulário de contato, essa página não vai conseguir se comunicar com o mesmo servidor. Porque esse servidor aqui, ele tem essa parte de retornar HTML, CSS, fazer redirecionamento, que tudo isso só funciona na web, né? Então, se o meu mobile for tentar fazer uma requisição para o mesmo servidor, não vai funcionar. Ele não vai conseguir porque o servidor não está pronto para aceitar requisições vindas de uma plataforma mobile. Então, a gente teria que ter muitas adaptações em cima do nosso servidor e conseguir, então, ter isso funcionando. E aí tem uma das coisas até que é muito legal, né, que o próprio Deschamps fala muito sobre isso nos vídeos dele, que é sobre desacoplamento, né, e isso é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem dentro da programação. Por quê? Porque quando a gente está criando uma arquitetura como essa aqui, tá tudo muito acoplado, né, o nosso servidor, ele tá retornando HTML e CSS, tá redirecionando, que são coisas que estão acopladas à camada da web, a camada do navegador. Então são coisas que realmente
simplesmente só vão funcionar se a gente estiver utilizando a nossa aplicação através de um navegador. Agora, quando a gente cria uma API RESTful, a gente está aplicando o conceito de desacoplamento, beleza? A gente está utilizando desse princípio. Por quê? Porque o nosso servidor, o nosso back-end, ele só retorna a lista dos dados e ele não sabe como que esses dados vão ser renderizados lá na tela. Ele basicamente fala, olha, eu tô te retornando essa lista de dados e eu não quero nem saber o que tu vai fazer com ela, só utiliza e mostra ela da maneira que você achar melhor. E o front-end tá falando a mesma coisa pro back-end. Olha, eu só preciso da lista de dados nesse formato. Como que tu gerou ela, com qual linguagem, com qual banco de dados? Eu não tô nem aí, só me retorna a lista de dados nesse formato. Isso é muito legal porque o mobile aqui também, ele pode utilizar dessa mesma lista de dados para mostrar os dados aqui dentro do mobile. Então a gente tem essa mesma lista de dados aqui, por exemplo, a lista de orfanatos em JSON aqui, né, que pode ser utilizado lá no nosso mobile para construir a interface sem problemas nenhum, sem a gente precisar fazer qualquer tipo de alteração na nossa aplicação. Isso é muito fantástico, eu espero que isso aqui tenha ficado claro. Se não ficou totalmente claro para você, fica tranquilo ou tranquila que a gente vai entender isso aqui na prática ao longo da semana, mas só para dar um overview para você, é mais ou menos isso que a gente vai desenvolver, que é uma API RESTful, que você já deve ter ouvido falar sobre esse conceito, é o conceito mais utilizado para desenvolvimento de aplicações web e aplicações mobile hoje em dia, mas quase ninguém nas aplicações mais recentes, mais novas, digamos assim, estamos utilizando esse conceito, porque a gente ganha muitas vantagens em utilizar um tipo de aplicação escrita nesse formato aqui, beleza? Principalmente softwares, né? Websites, blogs, essas coisas assim, ainda podem utilizar esse tipo de arquitetura em alguns casos, né? WordPress, quem trabalha com PHP sabe disso, utiliza esse tipo de arquitetura aqui, né? E aí quando a gente vai construir uma aplicação um pouco mais, digamos assim, mais nossa, né? Criada do zero, é legal a gente partir de uma arquitetura dessa. Show! Chega de falar, eu já tô falando bastante aqui, e agora a gente vai entender um pouquinho o que é o React e por que a gente vai utilizar essa ferramenta aqui dentro do nosso app. Bora lá então, o que é o React e por que a gente vai utilizar essa biblioteca? O React é uma biblioteca de construção de interface, então tudo que a gente for utilizar, que a gente for ver na tela, que o usuário for interagir, é responsabilidade do React. Então quando a gente utiliza React, a gente utiliza só ele, toda a nossa aplicação é construída em cima do React. E o que ele vai trazer de vantagens, principalmente, né, pra gente? Claro, tem várias coisas que a gente poderia falar aqui, mas eu vou focar em duas vantagens. A primeira delas é que o React ajuda a gente a lidar com esses dados que vêm em JSON lá do nosso servidor. Então, se a gente fosse pensar numa aplicação que não utiliza React, o que a gente teria que fazer é, no JavaScript, né, quando a gente faz a chamada lá para o nosso back-end e retorna os dados em JSON ali, a gente teria que percorrer dado por dado que vem aqui dentro desse JSON e montar alguma coisa em tela, botar alguma div a mais em tela, colocar alguma mensagem de sucesso ou qualquer coisa assim baseado nos dados que vem através desse JSON aqui. No React a gente cria essa interface de uma maneira muito mais flexível. É claro que a gente vai ver isso na prática, é muito mais fácil a gente mostrar isso em prática, as vantagens do React, do que eu só ficar falando aqui. Mas tem uma das coisas do React que é muito importante, que vale a pena a gente falar desde então, é que o React ele ajuda a gente a construir nossas SPAs. SPA, se a gente for traduzir aqui, se a gente for, claro, novamente, converter a sigla, é Single Page Application, ou uma aplicação de única página, né, de uma única página. O que então quer dizer uma SPA? Como eu falei, quando a gente construía as nossas aplicações utilizando nesse formato aqui, onde o servidor e o front-end e o back-end era tudo a mesma coisa, o que acontecia é que quando a gente fosse trocar de uma tela para outra, toda a tela era recarregada do zero, todo HTML, todo CSS, todo JavaScript, todas as informações que estão na tela eram recarregados do zero. Quando a gente utiliza um React, por exemplo, o Notion que eu estou utilizando aqui, ele é feito em React. O Whimsical também é feito em React. Como é que eu sei? Eu tenho uma extensão chamada React Developer Tools e ela fica colorida quando uma aplicação usa React. Então hoje aqui eu estou usando o Notion, estou usando o Whimsical e estou usando o Figma e as três aplicações são feitas com React. Tem muita aplicação feita com React, né? Hoje a grande maioria dos sites, Twitter, Netflix, a grande maioria dos sites que você utiliza são feitos com React. Então, basicamente, o que eu quero falar? Olha só, por exemplo, aqui no Notion. Tá vendo que eu tenho várias coisas aqui na página que elas não precisam atualizar se eu troco de uma tela para outra? Olha só, por exemplo, eu vou trocar aqui do primeiro dia para o segundo dia e a gente vai ver que essa sidebar e esse cabeçalho, se eu não me engano, eles vão continuar o mesmo, né? Só vão mudar as informações dentro dele, olha só. Tá vendo? Ele muda só o título aqui, a sidebar permanece a mesma, só muda o efeito de qual item está selecionado. Aqui também fica igual lá em cima, ó.
e só muda o conteúdo da tela. Isso é uma Single Page Application. Uma Single Page Application é quando a gente consegue trocar o conteúdo de uma tela sem precisar recarregar ela do zero. Ou seja, a tela não dá aquele efeito de ficou toda branca, daqui a pouco aparece a tela inteira, sabe? É um conceito muito mais fluido e traz uma experiência melhor. Então, o React é uma biblioteca para construção de interfaces que o principal propósito dessa biblioteca é fornecer uma melhor experiência do usuário ao utilizar a nossa aplicação. Então, a gente vê que essa interface mais fluida, ela traz muito mais uma experiência muito mais legal para quem está utilizando ela. Então, a gente já falou sobre o que é o React. É claro que, na prática, vai ficar muito mais claro entender o que é React e o que ele difere para uma aplicação construída com JavaScript, com jQuery ou qualquer coisa assim. Mas a gente vai entender isso na prática, como eu já falei. E aí, por que a gente vai usar o TypeScript, né? O TypeScript é outra ferramenta que a gente vai utilizar. O TypeScript, ele é um superset que a gente chama, que é um conjunto de funcionalidades a mais que a gente coloca em cima do JavaScript. Então, o JavaScript é a linguagem. Eu posso chamar TypeScript de uma linguagem? Pode, mas formalmente, como a Microsoft, que é a criadora do TypeScript, chama de superset, que é um conjunto de ferramentas, de funcionalidades que a gente coloca em cima do TypeScript, do JavaScript. A principal funcionalidade que a gente coloca em cima do JavaScript são as tipagens. O que eu quero dizer com as tipagens? Vamos lá. Eu vou criar um código aqui, ó, e aqui onde estava JSON agora na linguagem, eu vou botar TypeScript, beleza? Vamos lá, imagina que você tá lá numa bela manhã de terça-feira e chega lá o gerente de projeto, o gestor e fala: olha, hoje lá no nosso sistema, a gente tá lá no rodapé do site, tá mostrando lá as informações do usuário, tá mostrando o nome do usuário e o e-mail dele, beleza, e tem uma função que faz isso, que mostra o nome e o e-mail do usuário lá no rodapé do site. Claro que é um caso totalmente hipotético, né, não fica se prendendo a qual que é a utilidade disso, mas imagina então que eu tenho uma função, né, que o nome dela é mostra dados usuário, tô escrevendo em português mesmo, beleza? E aqui ela recebe um usuário e ela mostra lá no rodapé o nome do usuário, que é user.name, e mostra também o e-mail dele. Então aqui a gente poderia concatenar com um mais aqui, né, ou tem várias formas de fazer isso aqui, né, ou poderia transformar isso aqui para ficar mais organizadinho. Aqui, e aí eu boto user.name com espaço user.email. Beleza. Então aqui a gente tem no rodapé mostrando o nome e e-mail. E aí ele fala, beleza, agora a gente precisa, além de mostrar o nome e o e-mail do usuário, eu preciso que você adicione também a cidade e o estado que esse usuário tá, que apareça ali no rodapé, a cidade e o estado dele. E aí você olha para essa função aqui e você fica, tá, a cidade e o estado. Então eu já tenho o nome, e-mail. Bom, eu tenho o user aqui, eu não sei o formato desse user, né? Então eu vou botar a cidade e o estado. Será que é user.city e user.uf? Ou será que é state, de estado? Bom, eu não sei, porque eu não sei o formato desse usuário. Tá vendo que fica muito difícil pra gente conseguir adicionar uma nova funcionalidade na aplicação se a gente não sabe qual que é o formato das coisas, se isso aqui é um objeto, se o city e o f tá direto dentro de user, ou se é user.address.city, user.address.f ou qualquer coisa assim. É muito difícil a gente conseguir colocar uma coisa nova. Ah, Diego, mas eu posso ver onde que essa função está sendo chamada. Eu vou aqui, dou um console log no usuário, vejo os dados que ele tem aqui dentro. Beleza, mas como é que tu sabe que todos os lugares que chamam essa função, imaginando que essa função é chamada em vários lugares, se eles vão enviar o usuário sempre da mesma forma? Ah, Diego, mas isso aí é uma responsabilidade de quem desenvolveu o software, né? Ah, tá bom, conta outra, né? Tem muita responsabilidade de quem desenvolve o software que acaba passando. Mas então, o que o TypeScript adiciona pra gente? Ele adiciona tipagem. E o que é tipagem? É basicamente inferir para a aplicação, falar para a nossa aplicação, para o nosso código, qual que é o formato das coisas, qual que é o tipo das coisas. Então, por exemplo, aqui no usuário, eu consigo criar aqui dentro do TypeScript, a gente chama de interface, que fala qual que é o formato de um objeto. Então aqui eu vou botar, sempre as interfaces começam com a primeira letra maiúscula, beleza? Então aqui eu vou botar, por exemplo, user, com U maiúsculo, perfeito? E aqui eu vou falar que um usuário, ele tem nome, o nome é uma string, ou seja, é um texto, ele tem um e-mail, que também é uma string, perfeito? E aí eu vou falar que ele tem um objeto dentro dele que se chama address, que é um objeto, então aqui ó, boto as chaves, né, no JavaScript, o objeto dessa forma. E dentro do endereço nós temos cidade
e nós temos o F dele. Né? O F é uma coisa, é uma unidade federativa, então não faz sentido. Vou botar state, né? Porque tá tudo em inglês aqui. E agora, olha só, eu venho aqui no user, dou dois pontos para falar que esse user aqui, ele sempre vai ter esse formato aqui. Então eu coloco 2 pontos e coloco o formato aqui. Agora, olha que interessante. Quando eu for aqui, ó, agora eu preciso colocar os dados da cidade e do estado. Então é só eu olhar aqui em cima quais são os dados do usuário. Sim, é só olhar aqui em cima, mas tem uma maneira até mais fácil, olha só. Eu vou botar aqui agora um hífen, só para separar essa cidade e estado. E olha que bacana, eu escrevo user, ponto, ele já dá pra gente quais são as informações que tem dentro do usuário. Então, a partir do momento que eu escrevi user, ponto, ele já sabe que tem nome, e-mail, endereço. Escrevo address, ponto, ele já sabe que tem cidade e estado. Tá vendo como fica mais fácil a gente saber exatamente o que contém dentro de cada variável? Por mais que a gente coloque um pouquinho de código a mais dentro da nossa aplicação, a pessoa que vai dar manutenção nisso aqui depois vai agradecer aos céus por você ter feito a tipagem da forma correta e ela conseguir simplesmente adicionar a nova informação aqui dentro. E isso não ajuda somente na hora da gente colocar a nova informação aqui dentro também, tá? Isso aqui ajuda também na hora que a gente for chamar a função. Porque imagina que você cria aqui a sua função e aí você está utilizando username e e-mail. E aí você tá sem o TypeScript, tá? Eu vou criar aqui, ó, eu vou repetir a função aqui embaixo, vou comentar essa aqui em cima que tá com TypeScript e vou deixar essa aqui sem TypeScript, ó, sem a declaração de qual que é o formato do usuário. Aí vem um belo dia, uma pessoa muito querida, para não falar outra coisa, dentro da sua equipe e passa o usuário da seguinte forma, ó, vem aqui, cria um usuário, beleza? E passa o usuário contendo nome igual a Diego, e e-mail aí contendo certinho, por exemplo, diego@rocketcity. Ou seja, a gente não passou name, que é o que a gente estava esperando. Sem querer, a gente passou nome, porque a gente está acostumado, por exemplo, a escrever o código em português. Eu passo o usuário aqui dentro, ó, e não dá erro nenhum, tá vendo que ele não... É claro, na hora que a gente for executar o código, talvez ele dê um erro. Mas aqui, ó, no nosso editor, não tem erro nenhum aparecendo. Agora, se a gente utilizar TypeScript, olha só que bacana. Eu vou pegar aqui a nossa função aqui, vou comentar, e agora a função com TypeScript eu vou descomentar. Olha só, ele já deu um erro lá embaixo. Eu passo o mouse aqui em cima e ele fala aqui embaixo, ó, o tipo, né, o que eu estou enviando aqui para minha função, que contém nome, que é uma string, e e-mail string, ó, isso aqui, ó, nome, que é uma string, e e-mail, que é uma string, tá faltando a propriedade dentro do tipo user, name, ou seja, tá faltando a gente passar um name dentro aqui do nosso objeto. Por isso ele tá dando erro. Tá vendo que ele fica vermelho? Isso é muito legal, tá? Isso também ajuda, mesmo se a gente passasse o name aqui dentro, olha só que interessante, ia continuar dando erro. Por quê? Porque tá faltando o address dentro do nosso objeto, ó. Property address is missing in type. Então, beleza, vamos botar o address aqui dentro. E ele vai guiando a gente desenvolver. Olha só, ainda tá dando erro. Type vazio, né, que é o que a gente passou aqui, ó, vazio. Está faltando as propriedades city e state. Ó, ele vai falando exatamente pra gente o que a gente precisa fazer. Isso é o mais interessante do TypeScript. Ele guia a gente, ele traz essa experiência de desenvolvimento muito bacana durante o desenvolvimento. A gente vai utilizar o TypeScript tanto para desenvolver nossa aplicação React, quanto Node, quanto React Native, tá? Isso aqui foi bem legal, eu acho que a explicação ficou bem sucinta e fácil de entender os benefícios de utilizar o TypeScript. E agora a gente vai partir então para a criação do nosso projeto com o React.js sem mais delongas, beleza? Agora vamos lá, vamos começar aqui abrindo o nosso terminal. Eu já criei uma pasta aqui, tá? É muito importante você ter, se você ainda não tem, vai nos seus documentos, no seu desktop, em algum lugar assim que fica mais seguro e cria uma pasta para todos os seus projetos que você vai desenvolver. Eu gosto de chamar essa pasta de www, tá? É a pasta que eu tenho. Então, se eu voltar aqui algumas pastas, ó, eu vou ver que na minha pasta home, né, que é a pasta do meu usuário, meus documentos aqui, eu tenho uma pasta www e lá dentro eu tenho todos os meus projetos que eu estou desenvolvendo, do Bootcamp, da NLW, tem alguns outros projetos aqui dentro. Então, aqui no NLW eu criei também uma pasta NLW, então, e dentro dela eu criei uma pasta aulas. E aqui, se eu for ver, ó, se eu executar ls, eu vejo que não tem nenhum conteúdo aqui dentro dessa pasta aulas ainda, beleza? E agora eu vou começar criando o nosso projeto React. O projeto React, como é que eu vou criar ele? Existe uma ferramenta criada
pelo próprio Facebook, que se chama Create React App, que é uma ferramenta que auxilia a gente a dar o start no nosso projeto, a já ter uma estrutura configurada para o nosso projeto. Eu vou explicar o que vem nessa estrutura e não é quase nada, não é nada demais. Eu vou explicar o porquê utilizar isso e não criar tudo do zero, mas a gente vai primeiro criar o projeto e depois realmente entender a estrutura. Como é que eu faço para criar o projeto? Se você instalou o Yarn, né, como eu recomendei lá no comecinho, você vai usar Yarn, Create, React-app, o nome do app eu vou chamar de web, beleza? Traço, não se preocupa com isso que tá aparecendo aqui, tá? Isso aqui é porque eu uso um plugin para ele completar com comandos que eu já digitei anteriormente. Então, como eu já tinha escrito esse comando alguma outra vez, ele já tá completando para mim. Então aqui eu vou botar template, TypeScript, beleza? Então aqui eu tô criando um projeto React com o nome web, usando o template TypeScript. Se você não está utilizando o Yarn, o que você vai utilizar? npx, create react app, agora tudo junto, ó, não tem o espaço aqui no meio, é um hífen. O nome do projeto, web, template, TypeScript, beleza? Então, tanto usando o Yarn ou sem o Yarn, você consegue criar. Lembrando que esse npx ele vem instalado também com o Node, tá? O Node ele instala Node, npm e npx. O npx ele é para executar pacotes de terceiros e não instalar esses pacotes na sua máquina, beleza? Eu estou usando o Yarn, então eu vou fechar essa tela aqui e vou dar um Enter aqui, ó, no Yarn Create. Ele vai criar agora o nosso projeto. Aguardamos aqui um pouquinho. Não se preocupa com esses warnings, se ele dá qualquer coisa aqui, tá? Isso aqui, muita coisa louca, não preciso nem me preocupar. Ele tá criando aqui o nosso projeto, a gente aguarda um pouquinho, não deve demorar muito. E aí pronto, na verdade pronto nada, ele criou parte do projeto e agora ele tá instalando mais algumas ferramentas aqui. E agora sim. Agora sim? Agora não. Agora sim. Agora sim. Ele demorou então aqui em média 30 segundos. Pode ser que demore um pouquinho mais para você, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou entrar aqui agora dentro da pasta web, tá? Usando o CD web. E eu vou abrir o nosso projeto no Visual Studio Code. Então, se você seguiu lá o nosso guia de ambiente de desenvolvimento, você viu que eu estou utilizando o Visual Studio Code aqui na nossa aplicação, no nosso ambiente, para a gente conseguir codar a nossa aplicação, mas você pode usar o editor que você preferir, tá? Então aqui com o Visual Studio Code eu quero abrir essa pasta aqui. Se você instalou o Visual Studio Code no Windows e tudo mais, ele já vai vir automaticamente um comando aqui configurado dentro do seu terminal para abrir uma pasta direto no Visual Studio Code, para não ter que ir lá no VS Code e abrir a pasta. Então, aqui dentro do terminal você consegue executar code, ponto. E ele vai abrir a pasta atual que você está dentro do Visual Studio Code. Se você estiver no Mac ou no Linux e esse comando aqui não estiver funcionando, o que você pode fazer é abrir o Visual Studio Code, apertar em Command Shift P ou Ctrl Shift P, né, se você estiver no Linux, e procurar pela opção Install Code Command in Path. Aqui o meu, como ele já está instalado, ele não está mostrando, mas ele vai aparecer para você um Install Code Command in Path, alguma coisa assim, ó. E aí você vai clicar, vai fechar o seu terminal, abrir de novo, e aí isso aqui já vai estar disponível, tá? Então vou dar um Enter aqui agora. Aqui, ó, ele já abriu o nosso projeto web. Esse aqui é o projeto que já vem com o React. E agora, por que a gente utilizou o Create React App e não criou o projeto do zero, né? Do total zero ali, aquele nosso projeto React? Porque o React, ele tem várias funcionalidades, várias tecnologias, digamos assim, várias ferramentas, várias atualizações do JavaScript que não são entendíveis de forma automática pelo browser. Tem várias coisas que a gente cria aqui dentro do React que não são coisas que o browser consegue entender de uma maneira nativa. Então, o React usa por baixo dos panos um carinha chamado Babel, talvez você já tenha ouvido falar. E o Babel, o que ele faz? O Babel, meu Deus, veio um monte de coisa de aprender inglês ali. Mas o Babel, o que ele faz? Ele converte uma sintaxe de JavaScript mais atual, ou até o TypeScript, para uma sintaxe que o browser vai conseguir entender. Ou seja, a gente consegue pegar algumas funcionalidades do JavaScript que são mais recentes e conseguir utilizar elas dentro do browser. Então aqui ele tem até esse editor muito bacana, né? Por exemplo, uma das funcionalidades que a gente tem no JavaScript mais atual é utilizar o async, né? Vamos ver se ele faz a conversão aqui. Então, se eu tiver uma função assíncrona chamada test, e usar aqui na verdade ele usou o async mesmo, provavelmente o browser deve entender já o async, né? Mas tem várias coisas que o browser não entende que o Babel vai converter
para uma sintaxe que o browser entende, beleza? Então a gente vai ver quais são essas funcionalidades. E o React, ele tem várias outras coisas por trás, mas não é tão importante a gente saber tudo o que roda por trás do React. O mais importante agora é a gente colocar a mão na massa mesmo e ver as coisas sendo produzidas, tá? Antes de eu executar aqui o meu projeto, o que eu vou fazer é dar uma limpada nessa estrutura, porque tem várias coisas aqui que eu não vou utilizar. A primeira delas aqui é o README. Esse README é só um guia, né, de como utilizar aqui a estrutura. Aqui tem várias outras coisas, tudo bem? Na pasta public, o que eu vou fazer? Eu vou deletar todos os arquivos que não são o index.html. Então eu vou deixar só o index.html, o resto eu vou deletar tudo, tá vendo? Aqui no index.html também, que é o nosso arquivo HTML principal, né, a nossa página principal, eu vou deletar algumas coisas. Então aqui, ó, o favicon, esse theme color, posso remover, descrição, tudo isso aqui, ó, deixar só o title, tá vendo? Eu vou deixar só esses dois metas aqui e o nosso title. O nosso title aqui eu vou colocar happy, que é o nome da aplicação, e aqui eu posso tirar esse comentário aqui embaixo também. E beleza, a gente pode ver que o nosso index aqui, a única coisa que ele tem é o HTML, o head, body, e ele tem uma div com ID root, tá vendo? Isso aqui é a única coisa que a gente tem aqui no nosso HTML. Beleza, agora a gente vai lá na pasta src, que significa source, que é onde vai estar todo o código da nossa aplicação, e a gente vai deletar algumas coisas aqui também. CSS, teste, esse outro CSS aqui embaixo, logo, service worker e setup tests. Eu vou deixar só o arquivo app.tsx, index.tsx e react-app-env.d.ts. Deleto todo o resto. Venho agora aqui no meu app, no meu index.tsx, e eu vou remover algumas linhas aqui de dentro, tá? Depois a gente vai entender do zero tudo o que esse arquivo está fazendo, fica tranquilo. Vou tirar o service worker aqui, ó. Vou tirar o index.css, que também eu deletei esse arquivo. Vou tirar essas linhas aqui embaixo, o comentário e essa parte do service worker aqui, ó. Beleza, vou salvar. Agora no meu app.tsx eu vou remover o CSS e a logo aqui de cima. E aqui onde tem esse HTML, tá vendo? Todo esse div, não sei o que e tal. Eu vou tirar todo o header aqui de dentro, ó. E eu vou colocar apenas um H1 Hello World, beleza? Apenas uma tag aqui com Hello World pra gente poder visualizar. Então, beleza, vamos salvar isso aqui agora. E agora eu vou abrir o terminal aqui integrado do Visual Studio Code, beleza? Se você não sabe abrir isso aqui, é Ctrl+Shift+P, Toggle Integrated Terminal, tá vendo? E ele tem aqui do lado, ó, qual que é a hotkey que você pode utilizar para abrir ele. O meu aqui é Command Alt e asterisco aqui, mas ó, eu já decorei aqui as hotkeys. Agora eu vou executar yarn start aqui dentro. Esse yarn start, ou npm start, caso você não tenha instalado o yarn, ele vai executar a nossa aplicação no browser. Tá vendo que ele já mostrou o Hello World aqui dentro pra gente? E agora a gente vai entender da onde que esse Hello World foi originado, né? Então a gente vai começar a entender os conceitos aqui por trás do React. Vamos lá. Aqui a gente pode ver que esse meu Hello World, ele tá aqui dentro, né? Esse H1, né? Inclusive se eu trocar aqui por Hello NLW e salvar, ele vai automaticamente já atualizar lá na tela, sem eu precisar fazer qualquer tipo de reload na nossa aplicação, tá? A gente chama isso aqui de Hot Reload, ou dentro do React de Fast Refresh. Mas sem problemas nenhum, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente tem esse arquivo index.html, né? Esse arquivo index.html, ele é o arquivo principal da nossa aplicação. Então, esse arquivo aqui é o arquivo que é carregado quando a nossa aplicação inicializa. Inclusive, se eu for ver o title aqui, o que está escrito happy, é o que está escrito lá, ó, na nossa barrinha lá em cima. E se eu alterar esse título, vai alterar também lá na barrinha, sem problemas nenhum. Porém, dentro desse arquivo aqui, a gente pode ver que não tem nenhum hello NLW, né? Tem apenas uma div ID root, vazia, não tem nada dentro dela. Como é que esse hello NLW foi parar aqui dentro, né? Essa desgraça. E aí, vamos ver. Olha só, eu tenho o index.html e eu tenho o index.tsx. O index.tsx é o primeiro arquivo JavaScript, ou TypeScript, digamos assim, que também é carregado pela nossa aplicação. Por que ele tem essa extensão doida aqui, TSX, né? O TS é de TypeScript, né? Poderia ser JSX, né? Que daí seria de JavaScript. Mas o TS é TypeScript. O X é por causa da sintaxe que a gente usa dentro desse arquivo. Qual que é essa sintaxe? Tá vendo que aqui no meu app.tsx eu tenho HTML escrito dentro do JavaScript? Se você nunca viu isso, pode parecer muito estranho, né? Mas a gente tem realmente HTML, isso aqui é HTML, escrito dentro de um arquivo JavaScript. Dentro de um return aqui, de uma função. É muito doido, né? Mas é realmente essa sintaxe, ela se chama JSX, dentro do React, que é JavaScript XML, beleza? Então, JSX.
X, JavaScript XML. O JSX, então, é uma forma da gente conseguir incluir HTML dentro do JavaScript. E aí, como eu estou utilizando TypeScript, vem TSX. Por isso, só muda isso, por isso que é a extensão. Mas vamos voltar lá do que a gente estava falando. Então, meu index, ele tem apenas uma div id root. O meu index.tsx, o que ele faz? Ele é o primeiro arquivo carregado, o primeiro arquivo JavaScript carregado da aplicação. Ele importa o React. Beleza, eu preciso ter o React em todo arquivo aqui que eu vou ter dentro da minha aplicação, beleza? Todo arquivo que for utilizar essa sintaxe assim de HTML dentro do arquivo, beleza? React DOM, que é a integração do React com a DOM. A DOM, se você não conhece, é a árvore de elementos do HTML. Então, quando a gente vem aqui na nossa página, abre aqui o inspecionar elemento, por exemplo, isso aqui, ó, essa árvore de HTML que a gente tem aqui embaixo, ela é formada pela DOM. Né? Então, isso aqui, ó, tudo que a gente tem aqui, a gente pode chamar isso aqui de DOM, beleza? Então, quando a gente instala o React DOM, é a integração do React com a DOM, porque o React ele pode se integrar com várias outras formas de exibição, né? Várias outras interfaces. React Native para integrar com aplicações mobile, React VR para integrar com aplicações de realidade virtual, React TV para integrar com interface de televisão e por aí vai. E aí, então, basicamente, a gente tem essas duas importações. E aí, a primeira coisa que a gente faz aqui nesse React DOM é chamar um método chamado render. Esse método render, o que ele recebe? Ele recebe algumas tags HTML, beleza? Ou componentes no React, que é esse app aqui que a gente já vai falar, mas aqui poderia ser uma tag HTML também, ó. Posso botar aqui um H1 também, ó, escrito supimpa. Ó, vamos salvar aqui agora, voltamos lá pro, ó, tá lá, supimpa. Então, basicamente, o que ele recebe? Ele recebe um conteúdo JSX, né, um HTML, e coloca dentro de um elemento no HTML. Então, aqui, ó, ele faz um document.getElementById root. Então, ele vai lá no nosso index, procura o root e coloca o nosso H1 dentro do root. É basicamente isso que ele faz, tá vendo? Se eu for aqui, ó, dar um inspecionar, eu vou ver que o nosso H1 tá dentro do root, ó. Exatamente o que eu te falei, H1 dentro do root. Então é basicamente isso que o React faz. Porém, aqui a gente pode ver que ele não estava colocando antes aqui um H1, ele estava colocando sim esse nosso app, que é um outro arquivo que a gente tem na nossa aplicação. Então, se eu colocar o app de novo aqui dentro, ó, app. E aí, como é uma tag que não tem conteúdo, né, que nem tem ali o nosso H1, eu posso fechar ela nela mesmo, tá? Como é um IMG, um input lá no HTML. Então, o app, coloquei ele aqui dentro, salvo, e aí volto, tá lá, hello NLW. Por que ele mostrou hello NLW? Primeira coisa, tá? O app, ele é um componente. Componente dentro do React, basicamente, é uma função que retorna HTML. Todo componente no React vai ser esse formato aqui, tá? Uma função que retorna um conteúdo HTML ou conteúdo JSX. Chame da maneira que você preferir. Eu falo HTML porque você deve ter mais familiaridade com essa linguagem, então é um pouquinho mais fácil falar. E aí o componente, ele pode retornar o que ele quiser, tá vendo? Então, aqui dentro desse nosso componente app, a gente tem uma div com uma classe app, beleza? E aqui tá vendo que o nome é class name e não simplesmente class. Porque dentro do React, dentro do JavaScript, class é uma palavra reservada para criar classes, né, no JavaScript. Então, se eu quero criar uma classe, eu falo class, user e passo o nome dela. Por isso aqui a gente não usa class, tá? No React a gente usa class name, que funciona da mesma forma que uma classe no HTML, dá para estilizar e tudo mais. O nome da classe aqui a gente passou app e dentro tem o H1 hello NLW, beleza? Salvo isso aqui agora. Se eu der um inspecionar elemento aqui na minha página, eu vou ver que eu tenho lá, ó, div id root, tenho lá a minha div class app, tá vendo aqui, ó, class app, e tenho o meu H1 hello NLW. Então isso aqui é basicamente o conceito de componentes dentro do React. Se você já ouviu falar disso, agora você sabe o que é. Componentes são funções que retornam um JSX, um HTML. E a gente consegue fazer concatenação de componentes, né? Então se eu tiver uma outra função aqui chamada title, por exemplo, e ela retorna um H1 escrito, por exemplo, hello NLW, beleza? Então eu tenho um title que retorna um H1 hello NLW. E aqui, ó, quando eu tenho uma linha só de retorno, eu não preciso colocar o parênteses por volta, tá? Ele é facultativo, então se eu quiser botar o parênteses, eu até posso botar, ó. Mas quando é uma linha só de retorno, não tem necessidade. Mas aqui agora, ó, eu posso usar esse title, tá vendo? Como um outro componente. Então, o componente, ele sempre precisa ter a primeira letra maiúscula. E aí aqui, ó, no lugar do H1, eu posso escrever title. E aí eu posso simplesmente fechar a tag aqui nela mesmo, porque ela não precisa receber nenhum tipo de conteúdo. Salvo aqui, ó. E aí a gente já tem agora o nosso hello NLW mostrando ali dentro, ó.
passo aqui, ó, NLW3, e ele já está sendo exibido ali dentro. Então a gente consegue fazer essa concatenação, essa agregação de componentes para ir construindo a nossa interface. Isso é muito legal porque você começa a visualizar algumas coisas, né? Por que a gente cria componentes? Quando a gente quer ficar isolando pequenos trechos de código que podem ser reaproveitados, né? Então imagina que eu tenho, sei lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso layout. Olha só. Eu tenho coisas aqui que elas são repetidas entre as telas. Olha só, por exemplo, tá vendo essa sidebar aqui, ó? Ela é reaproveitada tanto na tela de cadastro, quanto na tela aqui de detalhe, né, do orfanato. Então, eu posso criar um componente para essa sidebar e reaproveitar esse componente em duas telas. É muito massa isso. E para várias outras coisas, né? Tudo que eu vejo, que eu consigo reaproveitar, que eu consigo abstrair em um arquivo que consegue ser reutilizado depois, eu posso utilizar de um componente. No mobile, mesma coisa, tá? Tá vendo que, por exemplo, aqui esse botão é muito igual entre as telas. Não tem por que a gente não criar um componente para esse botão, porque a gente consegue reaproveitar o código dele. Tudo que a gente vê que é repetido, que a gente consegue reaproveitar, a gente consegue sim criar um componente. Mas no React é tudo componente, tá? Até as telas da nossa aplicação, a gente vai ver muito sobre isso. Mas fica tranquila que ao longo aí da semana a gente vai passar item por item, entendendo esses componentes aqui. Então, se a gente voltar lá no nosso guia aqui do que a gente vai falar no primeiro dia, a gente criou o projeto, a gente falou sobre componentes, falou sobre JSX, mas faltou um conceito aqui que é sobre propriedade dentro do React. Propriedade é algo muito simples, tá? Propriedade a gente quase não precisa nem passar muito porque você já usa propriedades. No HTML a gente conhece propriedades como atributos. Tá vendo essa class name que a gente passou app? Quando a gente cria um componente, a gente também consegue passar esses atributos para o componente, mas daí a gente chama isso de propriedade. Então, sempre que a gente passa um atributo para um componente, a gente chama isso de propriedade. Imagina que eu queira, por exemplo, mudar esse título aqui, né? Esse componente title, ele vai ser utilizado em várias páginas, ou eu vou utilizar ele várias vezes, e cada vez que eu utilizar ele, eu quero botar um título diferente, beleza? Então, se eu salvar aqui hoje, ó, ele vai estar todos os títulos iguais. E se eu quiser um diferente do outro? Eu posso passar aqui para o title uma propriedade com o nome que eu quiser. Então eu posso passar essa propriedade como title, como text. Eu posso dar o nome que eu quiser. Eu vou passar como text, por exemplo. E aqui eu passo o texto que eu quero nela. Então esse aqui vai ser o título 1, por exemplo. E aí eu copio, coloco nos outros aqui, ó. E boto o título 2, 3 e 4. Beleza? Tá vendo que ele ficou vermelho aqui? Ele ficou vermelho basicamente porque ele fala que esse nosso title, ele não tá esperando receber uma propriedade text. Ele não tá nem utilizando o text. Por que eu tô mandando ele? Tá vendo que eu não tô usando text em nenhum lugar aqui, ó? Se eu salvar isso aqui, ó, vai dar erro. Ele não tá sendo utilizado esse text. E aí como é que eu faço aqui para receber essa propriedade dentro do title e utilizar ela aqui dentro do H1? Primeiro, eu preciso falar que o title, ele recebe essa propriedade chamada text. Como é que eu faço isso? Lembra que eu utilizei lá quando eu estava falando por que a gente usa TypeScript, um conceito chamado interface, beleza? Então a interface ela serve para definir o formato de algum objeto, o formato de alguma coisa que é recebida por uma função ou qualquer coisa assim. E aqui, o que eu quero receber? Aqui eu vou receber várias propriedades. É dessa forma que eu recebo as propriedades aqui dentro do React. E aí eu utilizo ela aqui dentro, ó. Props, ponto, e tá vendo que aqui ó, eu não consigo receber o text, ó, tá faltando aquela inteligência da IDE que eu mostrei no exemplo do TypeScript. Então vamos deixar aqui vazio por enquanto. Eu vou criar uma interface, eu vou chamar ela de title props, ou seja, quais são as propriedades que o meu title vai receber. O title vai receber uma propriedade text, aqui ó, text, que é uma string, é um texto. Tá vendo que eu passei um texto aqui, ó. E agora eu basicamente falo que essas props aqui, o formato delas é title props. Tá vendo? E agora, se eu escrevo props, ponto, tá aqui, ó, text. Eu salvo isso aqui agora, venho lá no meu navegador e tá lá, título 1, título 2, título 3, título 4. E aí eu posso adicionar quantas propriedades eu quiser nesse title para conseguir preencher ele com as informações que eu quero trazer aqui do meu componente pai, né? Então eu tenho o componente pai, o componente filho, que é o title, que tá aqui, ó, repetido várias vezes. Beleza? E eu posso passar propriedades para eles. E o React, ele é basicamente, toda a interface do React é construída em cima desses dois conceitos, componentes e propriedades. É claro que a gente vai falar sobre mais conceitos daqui para frente, vai falar sobre estado, tem várias outras coisas que a gente vai falar dentro do React, mas o grande core do React é isso. E agora a gente vai botar a mão na massa, já começando a criar a nossa aplicação, construindo a landing page do nosso app. Então, meu Figma tinha dado uma travada aqui, deixa eu atualizar ele. E a gente vai começar construindo essa página aqui, ó, essa landing page aqui dentro do React. Então, vamos lá, vamos começar utilizando aqui dos nossos conhecimentos de até então, para começar construindo essa página. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar fazer
é acessar aqui na página do próprio NLW, do Next Level Wiki, vai ter um link de layout, né? Nesse link de layout você vai aprender, lá vai ter um guia de como você duplica esse layout aqui para você ter acesso, né? A única coisa que você vai precisar é criar uma conta no Figma. O Figma é totalmente gratuito, tá? Não tem nenhum tipo de custo, não precisa botar cartão nem nada disso. E é uma ferramenta sensacional que vale muito a pena você utilizar para prototipação. Então aqui eu mantenho todos os meus layouts da Rocket City, de marketing, é só criar conta e lá vai ter o guia de como você duplica esse layout. E aí a partir desse momento você vai ter o layout do Rap na sua conta. Você pode utilizar ele também para o futuro, para criar próximas aplicações, usar como base, inspiração e por aí vai. E aí quando você já tiver com o layout no seu Figma, a gente vai começar exportando aqui as imagens que a gente vai utilizar nessa landing page. E a gente vai criar, além da landing page, a gente vai criar também essa página de mapa hoje. Então aqui na landing page, ó, eu vou começar pegando aqui esses nossos bonequinhos. Então eu venho aqui, ó, eu seleciono a camada chamada Ilustra02. Clico em cima dela, venho aqui em cima em Export, clico no mais aqui do lado, e eu vou selecionar o formato SVG, que é o formato de vetor, que para web funciona super bem. Vou dar um Export agora. Aqui eu dou um Save As, venho aqui, procuro em www, NLW, aulas, web, que foi o nosso projeto. Aqui eu estou na pasta do nosso projeto, SRC, que é onde está o código. Aqui dentro eu vou criar uma nova pasta chamada Images, beleza? E posso colocar aqui dentro, então vou chamar ela de landing.svg, tá ótimo. E agora eu vou exportar a logo também, então aqui ó, seleciono a camada logo, beleza? Venho Export de novo, SVG, Save As, vou chamar de logo. Beleza, aqui já tenho todas as imagens que eu preciso. Isso aqui eu não preciso, eu vou usar um ícone, então não é uma imagem. E aqui ó, a única coisa que eu vou precisar é esse rostinho aqui. Então eu vou pegar aqui, se chama logo também, só que agora não tem a parte de escrita, né? Mas agora eu vou exportar ele como map marker. Por que map marker? Porque ele vai ser utilizado aqui para as marcações do mapa, tá vendo? Poderia chamar de outro jeito também, mas aqui tá ótimo. Isso aqui é o que a gente vai precisar para as páginas de hoje, então o resto a gente consegue fazer de outras formas. Então é isso aí. Bora lá. Agora que a gente já tem aqui as nossas imagens, aqui dentro do Visual Studio Code, ó, Images, e tá aqui as 3 imagens, a gente vai começar desenvolvendo a nossa landing page, né? Então, o que eu vou começar fazendo aqui dentro da minha aplicação? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta chamada Styles aqui dentro de SRC, que vai ficar a minha estilização. E aqui dentro eu vou começar tendo a estilização a estilização global da minha página, que a estilização global é mais para tipo mudar a fonte, cor de fundo, essas coisas assim. Então aqui eu vou basicamente pegar todos os elementos da minha página, botar um margem 0, padding 0 e box sizing border box, beleza? Vou pegar o body também na minha aplicação e vou botar uma cor branca por padrão. E aqui eu vou botar também um background color EB F2 F5. Que é um cinza bem clarinho, mas isso aqui ele só vai ser utilizado em uma página, tá? Que é essa aqui, ó, depois a gente vai utilizar, tá vendo que tem esse fundo um pouquinho mais cinza, assim? Mas para as outras quase que não vai ser utilizado, então não precisa se preocupar que a cor aqui não vai ficar com contraste no fundo e tudo mais. Aqui agora eu vou pegar o meu body, o meu input, o meu button e o meu text area. E por que eu tenho que pegar todos esses e não jogo assim só no body, né? Porque por padrão o input, o button e o text area, eles não utilizam a font family que é do próprio body, né, da aplicação. Eles usam uma própria. Então aqui agora eu preciso definir a fonte que eu vou utilizar na minha aplicação. Eu vou estar utilizando uma fonte customizada, por isso eu vou lá no Google Fonts. Vou procurar aqui por Nunito, que é o nome da fonte que eu vou utilizar, que é essa aqui. E agora os tamanhos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar ela no tamanho 600, que é o semi-bold. Deixa eu fechar aqui. 600, 700 e 800, se eu não me engano, acho que são os 3 tamanhos. Deixa eu só conferir aqui, para ver se eu não estou falando besteira. Isso, 600, 700 e 800. Agora eu venho aqui que já está selecionado, clico em Embed, venho aqui na opção Link, copio, volto lá no navegador, no editor, index.html e coloco a fonte aqui no nosso head, em qualquer lugar, beleza? Salvo aqui agora, volto no CSS e aqui eu vou botar font. Primeiro, eu posso botar font size, font weight, tudo separado, mas se eu quiser botar tudo junto, eu boto só font, começo com weight, então 600.
18 pixels que é o tamanho, e qual que é a fonte, no Nito. E se ele não conseguir carregar a fonte no Nito, eu vou pedir para ele usar qualquer fonte que ele tenha sem serifa na máquina dele. Vamos salvar isso aqui agora. E agora, esse arquivo CSS aqui, ó, eu não vou importar ele pelo meu index.html. Eu vou importar ele, na verdade, pelo meu index.tsx ou pelo app.tsx. Qualquer um deles vai funcionar. Por quê? Porque quando a gente usa React, todas as importações de tanto arquivos CSS, arquivos de imagem, qualquer coisa assim, vão partir sempre de arquivos JavaScript ou de arquivos TypeScript aqui nesse caso. Eu não faço a importação pelo HTML, tá? O HTML ele vai ficar o mais simples possível. As importações elas são feitas através do arquivo JavaScript. Deixa eu limpar um pouco isso aqui, ó, remover esse title aqui. Aqui também, vamos botar aqui só, voltar aqui com o nosso H1. Hello World, pra gente ver se deu tudo certo. Eu vou salvar isso aqui agora e volto na minha aplicação. E tá lá, ó, o fundo já ficou um pouquinho cinza, a cor tá branca e a fonte já trocou também. Não tá aparecendo tanto aqui só por causa que eu falei lá do fundo e da cor, né, que não tá batendo. Mas como a página aqui agora, a landing page, ela vai ser totalmente esse azul no fundo, não tem problema nenhum. Vamos começar criando aqui agora, né? Aqui dentro de styles agora eu vou criar uma pasta chamada pages, que vai ficar a estilização das minhas páginas. Eu vou começar com a nossa landing, né? Vou botar só landing.css e aqui vai ficar toda a minha estilização. Então aqui agora, a minha página landing, ela vai ter uma div com ID chamada page landing, onde eu vou colocar as estilizações. Eu só deixei aqui pronto para a gente já deixar um CSS prévio, beleza? E agora o que eu vou fazer? Aqui no meu app, eu vou começar trocando então essa div aqui por div ID page landing, tranquilo? Vou salvar aqui agora, teoricamente não vai mudar em nada. Primeira coisa que eu preciso botar é o fundo aqui, né? A cor de fundo. Então eu clico nesse box azul, aqui ó, volto aqui para Inspect, que o meu estava em Export antes, e o Figma ele gera para mim o CSS aqui. Então eu vou copiar essa parte do Background Linear Gradient, aqui ó. Vou copiar, volto lá no meu estilo do CSS aqui do Landing e coloco lá dentro. Se eu tentar salvar isso aqui agora, ó, não vai funcionar, tá? Porque eu preciso importar o CSS do Landing. Então eu venho aqui no meu app, importo, _styles/pages/landing.css, beleza? Então agora aqui que já está salvo o meu CSS, se eu voltar a gente pode ver que ele já está aplicado lá em cima. É claro que ainda faltam algumas estilizações e algumas coisas em tela, mas a gente já vai fazer isso aí. No meu CSS aqui, a única coisa que eu vou fazer nesse page landing é dar um width de 100 VW e um height de 100 VH. Isso aqui vai fazer essa nossa página ocupar 100% tanto da largura quanto da altura da página, né? Vai forçar esse tamanho, ó. Fica bem legal. E aí aqui agora o que eu vou fazer também é começar a colocar os elementos em tela, né? Por enquanto a gente só tem esse Hello World. Então aqui agora eu vou colocar todos os elementos em tela que eu vou ter na nossa página landing e depois eu vou estilizando eles. Então se eu olhar aqui o layout, ó, eu vou ter a logo, o título, né, o nosso texto, vou ter essa descrição e depois eu vou ter também aqui a cidade, estado e o nosso botão, né? Então vamos começar a colocar esses elementos em tela. Eu já fiz essa página antes, né? Então eu vou mais ou menos copiar aqui, mas a gente não vai ficar tão preso a essa parte de estrutura, CSS, que nem é o foco dessa semana, né? O foco realmente é a gente entrar de cabeça no mundo do React e tudo mais. Por isso a gente nem vai fazer toda a estilização e toda a HTML de todas as páginas do zero. Algumas delas eu vou entregar prontas, tá? Porque não é o foco realmente dessa trilha a gente focar nesses conceitos mais básicos assim, mas sem problemas nenhum. Aqui agora no Page Landing, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma div aqui dentro chamada Content Wrapper, beleza? E aqui utilizando o Emmet do Visual Studio Code, eu posso simplesmente dar um Enter aqui, ó, depois de escrever .content wrapper e ele cria essa div para mim. Vou começar colocando a logo. Então, como eu falei, as imagens elas também são importadas por dentro do arquivo JavaScript aqui no React. Então, eu vou importar uma imagem aqui dentro e eu vou dar um nome para ela. Então, import logo img from, e aqui eu volto _, ou melhor, só _, porque eu estou na mesma pasta, beleza? Então, sempre que eu faço as importações de arquivos que são do meu código, eu sempre preciso colocar ou _, na frente, caso esteja no mesmo diretório, ou _, caso eu precise voltar a algum diretório, né? Se eu não botar esse _, na frente, ele vai tentar encontrar um módulo chamado styles instalado na minha aplicação, assim como existe o React. Só que não é um módulo, né? É uma pasta da minha aplicação, por isso que eu preciso botar sempre o caminho relativo para ela. E aqui a logo, então, está dentro de _ images / logo.svg, beleza? E aqui agora, eu vou colocar image dentro de src agora. Se eu tentar colocar logo image, que é uma variável,
não vai funcionar, porque ele vai interpretar isso aqui como um texto, tá? Sempre que eu quiser, dentro do JavaScript aqui no React, colocar uma variável aqui no lugar do nosso HTML, eu coloco, ao invés de colocar diretamente aqui o texto, ou botar aspas duplas, eu boto chave. Sempre que eu botar chave, quer dizer que eu estou querendo inserir uma variável do JavaScript dentro do HTML. E aqui eu posso botar no src, por exemplo, o meu logo image. E aqui eu boto um texto alternativo para ela escrevendo happy. Se eu salvar isso aqui agora e voltar lá na minha aplicação, vou ver que a nossa logo já está aparecendo lá dentro. Mas ainda faltam algumas coisas, né? Falta esse leve felicidade para o mundo. Eu vou botar isso aqui, então, botar uma tag chamada main, que é o conteúdo principal. Vou botar esse conteúdo aqui, o sh1, leve felicidade para o mundo. E eu vou botar um parágrafo aqui embaixo, que é esse texto aqui embaixo. Então eu posso clicar em cima dele, copy paste, copy as text, salvo aqui, e colo aqui, e aí ele já vai estar com o texto, né? Então o Figma ajuda bastante nessa parte de experiência, né, para o desenvolvedor. Aqui agora eu vou criar uma div chamada location, que vai ser a cidade e estado aqui, ó. E aí eu vou colocar, como a cidade ela tá em negrito, eu vou botar um strong por volta, Rio do Sul. E aqui o estado eu vou botar com spam, Santa Catarina. E aqui já é legal você botar a sua cidade e o seu estado, pra gente ter uma aplicação diferente para cada pessoa. E aqui agora eu tenho esse botão aqui embaixo, que ele vai ser um link, então eu vou botar ele como uma âncora mesmo. Botar uma class name nele chamada enter app, beleza? Para entrar no app mesmo. E aqui eu vou ter um ícone, por enquanto eu vou deixar essa flechinha pro lado, que não vai ser isso, mas por enquanto vai ser isso mesmo. Então a gente já pode ver como é que tá a nossa página agora. Beleza? Então agora a gente vai começar estilizando essa página. Eu volto lá no meu landing.css e a gente vai começar adicionando algumas estilizações. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar aquela nossa content page landing content wrapper, que é aquela div que eu deixei por volta de tudo aqui, ó. Que é essa aqui, ó. E eu vou botar algumas coisas nela. Primeiro, eu vou botar width 100%, porém com max width de 1100. Isso quer dizer que ele vai ocupar toda a largura da tela, porém se a tela for maior que 1100, ele vai parar por ali. Então eu vou salvar aqui agora, a gente pode ver que nada aconteceu. Na verdade nada aconteceu, mentira. Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, da div content wrapper, tá vendo que ela não vai até o final, ela tem 1100 de largura. Mas beleza, agora eu quero centralizar ela, né? Então aqui no meu page landing, eu posso colocar um display flex. E aqui eu boto um justify content center e align item centers. Ou seja, ele vai centralizar tanto horizontalmente quanto verticalmente. Aqui no meu content wrapper agora eu vou botar também height 100%, porém uma altura máxima de 680 pixels. Isso aqui vai dar o mesmo efeito que eu tinha antes. E agora margem... não preciso margem zero alto aqui. Eu vou botar também um display flex aqui dentro. Align items flex start. Beleza? Vou colocar aqui um flex direction column, porque os elementos aqui eles vão estar um em cima do outro, né? Logo e tal. Se eu botasse row aqui, ó, ia ficar um do lado do outro. E não é o que eu quero, né? Eu quero um em cima do outro, assim. E agora eu vou botar também aqui justify content space between. Isso aqui vai jogar, ó, um para cima, um no meio e um para baixo. Esses aqui, eles vão estar alinhados lá na direita, né? Então eu vou utilizar um position absolute. Então eu vou colocar aqui nesse content wrapper um position relative, para que quando eu bote o position absolute nesses carinhas aqui, eles fiquem relativos a essa div que já existe aqui, e não que eles possam ir lá para o canto da tela, né? Aqui agora, então, eu vou só posicionar esses dois carinhas. Então, content wrapper ponto .location, que é o nosso div lá onde tem a cidade e tal. Eu vou jogar nela um position absolute, beleza? Vou botar aqui um right 0 e um top 0. Se eu ver lá, eu já fui lá pro cantinho. E agora o botão vai para esse cantinho aqui. Então, .content wrapper.enter app. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, porém trocando top por bottom. Salvo e tá lá no cantinho já. Então, a nossa página já tá tomando forma. Agora eu preciso colocar mais algumas estilizações, principalmente nessa parte aqui, ó. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso content wrapper, beleza? E aqui no content wrapper eu vou pegar o nosso main H1 e eu vou jogar nele um max width de 350 pixels, porque eu quero forçar a quebra de linha ali dentro. Um font size 76 pixels, beleza? Um font weight de 900 e vou botar o line height de 70 pixels. Posso ver agora que já ficou mais ou menos igual o layout lá dentro.
Aqui agora eu vou pegar a mesma coisa, só que eu vou estilizar o nosso parágrafo, né, o nosso P. Vou botar aqui também novamente max width de 350. Poderia até passar esse max width, como ele está duplicado, botar ele na nossa main e não em cada um deles. Assim a gente já tem uma... já fica menor o estilo aqui de cada um. E aqui agora então, eu vou colocar o margin top 40 pixels para distanciar um pouco do título. Vamos colocar aqui também o nosso font size 24 pixels. E o line height 34 pixels. Beleza? Salvei tudo isso aqui. Da onde que eu peguei essas medidas? Se eu for lá no layout, botar o mouse em cima aqui, ó, tá tudo aqui as medidas, ó, 34, 24. Então é sempre legal a gente utilizar como referência o próprio layout para ir colocando essas coisas em tela, né? Vamos lá. Então, aqui agora já tá a nossa aplicação. Falta colocar agora, estilizar isso aqui, botar os bonequinhos aqui em tela e também o nosso botão. Tá, vamos estilizar primeiro essa parte aqui em cima do location, né? Depois a gente continua com o resto. No location, eu vou colocar aqui também um font size 24. Line height 34 pixels, beleza? Display flex. Vamos botar aqui também um flex direction column, beleza? E vamos colocar aqui também um text align right, para ele ficar lá para a direita. Ó, já deu praticamente toda a estilização aqui, só estilizando a nossa location, mas eu vou também pegar o nosso strong aqui e vou aumentar o font weight dele para 800. Que no padrão é 700, então eu aumentei ele um pouquinho mais, tá vendo? Novamente, tudo baseado no layout. Se eu venho aqui, ó, 800, tranquilo? Então, agora falta o nosso botão ali embaixo. Então, o nosso botão aqui eu vou botar nele uma largura de 80, uma altura de 80 também. Vamos botar aqui um background nele, que é aquele amarelo, FFD666. Border Radius 30 pixels. Vou botar um Display Flex nele também. Um Align Items Center e um Justify Content Center também, para alinhar todo o conteúdo desse botão ao centro, que é o íconezinho aqui, ó. E aqui a gente vai colocar também uma transição, então quando o usuário passar o mouse por cima, eu vou trocar a cor de fundo desse botão, o Thiago até deixou aqui, ó, para essa cor aqui, ó, que é 96FEFF. Então a gente só coloca aqui, ó. Voltamos lá e ele já está trocando. Para não ficar assim seco essa transição, eu vou colocar um transition do background color em 0.2 segundos. Então agora ele vai fazer essa transição mais leve quando a gente passa o mouse por cima. E agora vamos colocar o ícone aqui. Eu tinha colocado esse sinal de maior aqui, né? Mas fica muito estranho. Então eu vou colocar um ícone aqui dentro. Para colocar ícones no React, a gente vai utilizar um pacote, né, de um terceiro, digamos assim, um pacote que já existe. Para instalar ele, se eu estou utilizando Yarn add React Icons, beleza? Se está usando npm install React Icons, sem problemas nenhum, vai funcionar da mesma forma. E agora com esse pacote instalado, eu venho aqui no import from React Icons e eu quero importar um ícone daqui de dentro. Porém, o React Icons, ele tem vários pacotes. Se eu escrevo barra aqui, ó, tá vendo que eu tenho MD, que é do Material Design, eu tenho FA, por exemplo, que é o Font Awesome, eu tenho FI, que é o Feather Icons, eu tenho tem um monte de pacote de ícones aqui dentro. Eu quero o FI, que é o Feather Icons, que é o que o Thiago utilizou ali dentro. E aí, essa flechinha aqui pra direita, ela se chama FI Arrow Right, beleza? Então eu vou importar ela aqui, ó, FI Arrow Right, e vou colocar aqui dentro. E aí ela recebe duas propriedades. A primeira delas é o tamanho do ícone, 26, eu vou botar 26 pixels, e a cor dele, que eu vou colocar um RGBA 000.6, ou seja, é uma cor preta, porém ela está com 60% só de opacidade. Isso aqui vai ficar bom com os dois fundos ali, né? Com tanto o fundo azul quanto o fundo amarelo. A gente já tem o nosso ícone ali dentro. E agora falta o nosso background dos bonequinhos aqui no meio. Então a gente vem aqui na nossa landing.css e a gente vai colocar o nosso background aqui nessa nossa content wrapper. Então aqui, ó, background, URL, a gente joga barra, images, barra, landing.svg, beleza? E aqui agora eu vou botar no repeat, né? Eu quero que ela esteja apenas uma vez na tela. Se eu salvar aqui agora e voltar na página, ó, já vai estar aqui. Só que eu preciso posicionar ela mais pra cá, né? Então assim, aqui eu consigo passar a posição no eixo X e no eixo Y. No eixo Y eu quero que ela fique ao centro. E no eixo X eu vou jogando um percentual até eu ver que ela ficou próxima. Porque se eu jogar right, aqui ela vai ficar muito pra direita. Eu não quero tanto assim pra direita. Eu vou botar tipo
80% e ela vai ficar mais ou menos ali no centro, ó. Então já ficou bem legal. E isso aqui é o layout da nossa aplicação, né? Não tá realmente assim exatamente muito próximo ao que o Thiago desenhou aqui, né? Aqui tá um pouquinho mais longe assim, né? Então a gente poderia talvez diminuir um pouquinho mais a altura ali, mas eu acho que tá tranquilo assim, não precisa assim, ficou bem show dessa forma. Beleza, então a gente terminou agora a nossa landing page, então criamos ela, beleza? E agora o que acontece, né? A gente vai precisar ter outra página na nossa aplicação, que é a página aqui agora do mapa, né? Só que para a gente utilizar essa página do mapa, eu vou ter que ter uma navegação agora na nossa tela, ou seja, uma página vai navegar para outra. Mas até então, agora, a única coisa que eu fiz foi colocar toda a nossa página da landing page aqui dentro do nosso app. Então, se eu precisasse ter outra página, não teria como aqui, né? Porque essa aqui está sendo a nossa página inicial e eu não tenho um sistema para enviar o usuário para outra tela, né? Então, eu preciso ter, que nem a gente fala aqui no React, um sistema de roteamento, um sistema de rotas, para eu poder trabalhar com endereços. Então, lá dentro do meu app, quando eu estiver acessando, por exemplo, /app, eu quero que ele mostre o mapa, por exemplo, ou orphanages, eu quero que ele mostre os orfanatos e por aí vai. Então, assim, eu preciso ter uma forma de conseguir colocar um endereço aqui na URL, né, no nosso browser, e ele acessar uma página diferente. Isso a gente vai fazer aqui pelo próprio React e a gente vai utilizar uma biblioteca para isso. Bora lá então, a gente vai começar procurando aqui na documentação o módulo que a gente vai utilizar. Ele se chama React Router DOM. Eu posso entrar aqui no site, se chama reactrouter.com, beleza? É o módulo mais famoso, a biblioteca mais famosa para lidar com roteamento dentro do React. É bem simples, então vamos começar instalando aqui, ó. Eu vou simplesmente instalar yarn add react router DOM, beleza? Vou instalar ela aqui. Aguardamos um pouquinho a instalação. Perfeito, já está instalado. Agora eu venho aqui na minha aplicação e vou criar um arquivo de rotas. Então eu vou chamar esse arquivo de routes.tsx, beleza? Ele precisa ser um arquivo TSX também, porque vai ter código HTML dentro dele também, né? Cada rota vai ser um componente também na nossa aplicação. Então, é tudo componente dentro do React, né? Com o tempo a gente vai pegando isso. Eu vou começar importando agora, de dentro do React Router DOM, 3 coisinhas, né? E aqui pode ver que ele deu esse erro vermelho, né? Isso que acontece? Alguns pacotes, quando a gente está utilizando TypeScript, né? Alguns pacotes, eles não vêm com as informações necessárias que o TypeScript precisa para entender o que tem dentro dele. Tá vendo que eu dou Ctrl espaço aqui, ó, e não mostra nada, né? Ele não fala nada que tem aqui dentro desse React Router DOM. E nesses casos, ele até fala pra gente o que precisa fazer, ó. Try npm install @types/react-router-dom. Como eu não estou usando npm, né? Aqui se você está usando npm é só digitar esse comando. Eu estou usando o yarn, então yarn add e o nome aqui do pacote. Yarn add @types/react-router-dom. E eu vou instalar também como uma dependência de desenvolvimento, por isso que eu boto esse "-d" no final, "-d" maiúsculo, né? A dependência de desenvolvimento é algo que vai ser utilizado somente enquanto a gente está desenvolvendo o projeto. Não é algo que é necessário quando a nossa aplicação for online, for para produção, né? Então agora, ó, que eu já instalei, aguarda aqui um pouquinho, salvo o arquivo, ó, ele já entendeu. E aí eu dou um Ctrl espaço aqui, ó, ele já fala tudo que tem dentro do meu React Router DOM. E aí o que eu quero importar aqui? Eu vou importar um cara chamado Browser Router, beleza? Aqui eu vou importar também um carinha chamado Switch e um outro chamado Root, beleza? E aí agora eu vou, daqui de dentro, criar um componente. Então, function routes. E aqui eu retorno um HTML ou JSX, como você preferir. E aqui embaixo eu preciso exportar esse componente, beleza? Toda vez que eu vou colocar um componente em tela, eu sempre preciso importar o React, tá? Por enquanto, tá? Nessa versão que eu estou utilizando. Na próxima versão do React não vai precisar mais. Mas, por enquanto, eu preciso importar o React aqui. Então, eu estou na versão 16.9. Na versão 17 a gente não precisa mais, mas ela ainda não saiu do beta, se eu não me engano. E agora, então, aqui dentro, eu vou declarar as minhas rotas. Primeira coisa que eu preciso entender, por volta de todas as rotas, eu preciso ter esse nosso browser router. Então, vou botar ele aqui, ó. Beleza? Ele já criou aqui a tag. E aí dentro dele eu vou começar colocando as rotas. Então o switch aqui, ó, por enquanto eu não vou explicar, tá? Eu já vou falar o que é ele, mas eu vou começar pelo root. Então vamos colocar aqui um root. E o root aqui ele recebe 2 parâmetros. O primeiro deles é o path. E o path é basicamente qual caminho eu vou utilizar. Então, por exemplo, se a rota aqui for /app, o meu app aqui vai ser, o meu path vai ser /app. Se for
Só assim o path pode ficar vazio, pode ficar dessa forma aqui. E aí, qual componente que eu quero exibir em tela quando essa rota aqui for acessada? Então agora o que eu vou fazer? Como eu vou ter várias telas, várias páginas na minha aplicação, eu vou criar aqui uma pasta pages, pode ser screens também, né, para significar telas ou páginas. Eu chamo de pages geralmente, mas pode ser o que você preferir. E aqui dentro, para cada tela, eu vou ter um componente. Então, eu vou criar um componente chamado landing.tsx, que vai ser aquela minha landing page. Aqui de dentro, eu vou ter, então, vou importar o React. Beleza? Vou aqui agora fazer uma function chamada landing, que vai retornar alguma coisa. E aqui embaixo, export default landing. Esse aqui é a estrutura padrão de um componente. E aí aqui dentro, eu vou colocar aquele HTML que eu tinha aqui, ó. Todo esse HTML que eu tinha aqui dentro do meu app. E vou colocar aqui dentro. E aqui agora, o que eu preciso fazer é passar algumas importações para cá, né? Então lá no meu app eu tinha aqui, ó, importação do CSS, eu vou passar para cá. Agora não é mais ponto barra, eu preciso fazer ponto barra, por quê? Porque a gente botou esse arquivo numa pasta a mais, né? Tá numa pasta mais interna, então eu preciso voltar uma pasta, então vou voltar para cá, aí eu procuro styles, pages e por aí vai. Vamos lá. Imagem, mesma coisa, então vamos botar aqui, ó. Não é mais ponto, agora é ponto barra, porque eu preciso voltar uma pasta. Vamos lá. Ícone, então pegamos aqui o nosso ícone, jogamos aqui também. E agora já está tudo aqui certinho, já tem todas as minhas importações. Vou salvar isso aqui agora, e lá no meu app agora, lá no meu routes, eu vou importar o meu landing, de pages barra landing. Não preciso botar a extensão aqui, tá? E vou colocar landing aqui dentro de component, tá vendo? Como uma variável, por isso que eu boto com chaves por volta. E agora, toda vez que eu acessar barra, ele vai acessar essa página aqui. Se eu quiser botar uma outra página já, por exemplo, vamos criar a nossa página que lista os orfanatos, né? Então eu vou chamar essa página de Orphanages Map, beleza? Então esse aqui vai ser o nome do nosso componente. Vou criar aqui um componente também, então import react from react. Tá vendo que o meu, às vezes, ele dá várias instruções aqui, né, do que eu posso digitar, né? Isso aqui é até uma extensão que o próprio Deschamps recomendou lá no canal dele, que se chama Tab9, né, da Codota, né? Eu já utilizava essa extensão em outras tecnologias, eu nunca tinha chegado a testar no JavaScript mesmo. Eu pago ela hoje, né? É uma extensão que ela é paga, caso você queira usar em projetos maiores. Para projetos menores ela é gratuita. Se chama Tab9, é uma extensão que usa de inteligência artificial para analisar os códigos que você escreve e não só no seu projeto, em todos os outros seus projetos e no projeto de outras pessoas, para entender o que ele pode sugerir para você utilizar. Mas nesse caso aqui, ó, eu vou criar uma function chamada Orphanages Map. E eu vou retornar aqui de dentro somente um H1 Hello World por enquanto, beleza? E aqui eu dou um Export Default Orphanages Map. Vou salvar isso aqui agora, volto lá nas minhas rotas, vou importar também esse Orphanages Map aqui de dentro das minhas rotas, beleza? E eu vou criar aqui uma nova rota chamada App para cair aqui no meu Orphanages Map. Tranquilo? O que eu vou fazer aqui agora? Olha só, eu vou salvar esse arquivo e lá no meu app eu vou importar as minhas rotas aqui dentro. Então, eu vou dar aqui um import routes from .roots, que é o nome do arquivo, e eu vou colocar aqui dentro como um componente, beleza? Salvo aqui agora, volto na minha aplicação e eu posso ver o seguinte, tá? Vou dar um F5. A gente tá vendo que a nossa tela aqui está sendo chamada sem nenhum problemas, beleza? A nossa tela continua sendo exibida. Por quê? Porque eu não estou passando nenhum endereço aqui em cima. Lá na nossa rota, se eu não estou passando nenhum endereço, ele cai nessa primeira aqui. Agora eu vou digitar barra app lá dentro. Olha só, vou digitar barra app. Vou dar um enter e olha só o que aconteceu. Ele continua mostrando nossa landing page, porém lá embaixo está o nosso Hello World. Esse Hello World aqui é da nossa tela Orphanages Map. E por que ele mostrou as duas telas e não uma só? Beleza? Porque o nosso React Router DOM, esse arquivo de rotas aqui, ele não faz uma comparação de igualdade. Se o caminho que está aqui em cima é exatamente igual a esse aqui. O que ele faz, na verdade? Quando ele vai verificar se ele precisa mostrar aqui o componente ou não, ele vai lá e faz a verificação que ele faz é o seguinte. O caminho que está aqui em cima começa com o que eu coloquei aqui em path. E no caso, aqui, ó, o caminho barra app, ele começa com barra e começa com barra app também. É os dois, né? Tem os dois aqui dentro. Então, o que eu preciso fazer aqui só nessa minha primeira rota é colocar uma outra propriedade aqui chamada exact. Aqui, agora, ele vai fazer uma comparação
de igualdade, se o caminho aqui em cima é igual a esse aqui, senão ele não chama. A gente bota geralmente o exact somente para essa primeira rota aqui, que é a rota principal. Para o resto não tem necessidade. Eu vou salvar aqui agora, ó, e agora já mostrou só Hello World, que é a rota que vai ser o que está lá dentro do nosso mapa. Se eu volto aqui na nossa home, já está aparecendo a landing page sem problemas nenhum. Beleza? Tá, e Diego, e para que serve o switch aqui dentro? O switch, que eu posso colocar ou não, o switch ele faz o seguinte. Lembra antes que o browser router aqui, o nosso React Router DOM, ele mostrou duas rotas ao mesmo tempo? O que o switch vai fazer é que sempre apenas uma única rota seja chamada sempre sozinha, né? Então só uma rota vai ser chamada ao mesmo tempo. Então esse switch aqui ele é opcional, mas eu utilizo ele em praticamente todas as minhas aplicações. Isso faz com que apenas uma única rota seja exibida em tela. Eu vou salvar aqui agora, não vai dar nenhum efeito visual além do que já tinha. E agora o que a gente pode fazer aqui é começar a criar a nossa rota do mapa em si. Mas antes tem esse link aqui, o que eu quero fazer a navegação do usuário para outra tela. E aí aqui a gente já vai ver um pouquinho daquilo que a gente falou sobre o React, sobre SPA, né, sobre a habilidade de eu poder fazer a transição de uma tela para outra sem recarregar o site do zero. Olha só que legal. Aqui na minha landing page, eu tenho uma âncora. Se eu botar para ela navegar o usuário para /app, olha só o que vai acontecer. Tá vendo a aplicação? Vou clicar, ó. Ele navegou, beleza? Navegou sem problemas nenhum. Eu estou acessando a página Hello World, mas o que está acontecendo por baixo dos panos, se eu inspecionar aqui o elemento, ó, eu estou na aba Network, vou clicar aqui no mais, ó, olha só. Ele fez um reload da página do total 0, então ele recarregou toda a nossa página do zero, inclusive a fonte lá no Nito que a gente tinha utilizado, todo JavaScript, todo CSS, tudo foi recarregado do zero, beleza? Então a gente pode ver aqui que quando a gente fez a navegação, ele gerou, ó, vou apagar aqui o network, ó, e aí vou fazer a navegação. Ele gerou um monte de requisição, tá vendo? Isso aqui é tudo requisição que ele gerou quando eu fiz o link. Agora, se eu quiser utilizar uma navegação reaproveitando aquilo que já está carregado em tela e não recarregado do zero, todo o CSS, JavaScript, as fontes e tudo mais, basta eu importar de dentro do React Router DOM um carinha chamado link, que ele pode ser utilizado no lugar da nossa âncora, no nosso A. Então eu só boto aqui no lugar do A o link, beleza? Aqui ele só pede também que eu troque a propriedade href por to, então é um link para, né? Href no lugar, só muda para to, não muda mais nada além disso. Salvo, e olha agora que interessante, eu venho no inspecionar, a aba Network, vou limpar ela inteirinho, e quando eu clico para passar para a próxima página, ele não carregou nada do zero. Aqui ele tentou carregar o favicon de novo, mas isso aqui é por causa do próprio navegador. O navegador fica tentando carregar o favicon, não é nada da minha aplicação, beleza? Mas então ele não teve nenhum carregamento adicional. A gente pode ver aqui que ele transferiu 178 bytes nessa requisição, né, que é a requisição do favicon. Se eu deixar antes com a âncora aqui, olha só, vamos ver quanto que vai dar ali. Vou fazer aqui, ó, fechar aqui, vou fazer a navegação. Olha só, 450 bytes e 2.6 mega de resources, né, que são imagens ou fontes ou qualquer coisa assim. Então, por mais que a nossa internet esteja super rápida aqui e a gente esteja no ambiente de desenvolvimento, a diferença que isso produziria no ambiente de produção seria tremenda, né? Então, por isso que a gente utiliza esse conceito de Single Page Application. Então, vamos colocar aqui o link de novo, o nosso to. E agora a gente já tem aqui a navegação de telas funcionando e a gente pode partir para o desenvolvimento da nossa tela do mapa aqui, né? Então, ó, consigo navegar sem problemas nenhum entre as telas e agora a gente vai criar a nossa tela do mapa. Vamos lá então, começar construindo essa nossa página do map. Eu vou começar criando a estrutura dela e depois eu vou adicionar o mapa e tal. Então, vou começar com essa sidebar aqui, fazendo todo o CSS, a estrutura. Essa página aqui também, que eu vou deixar em branco essa parte aqui do mapa por enquanto, e depois a gente vai preenchendo. E tem um botãozinho perdido aqui no cantinho. Vamos lá. Eu vou acessando aqui a nossa Orphanages Map. Eu vou começar criando a estrutura dela. Sempre o HTML antes eu crio, e depois eu parto para o CSS, e depois eu parto para a funcionalidade em si daquela página. Vou botar aqui o page, botar page map aqui para ser um pouco mais fácil. E aqui agora eu vou começar colocando uma side, que vai ser a nossa sidebar. Dentro ela vai ter um header. Ali no header eu vou colocar uma imagem, que é aquela logo menorzinha. Então eu vou importar aquilo como map marker img dentro de ponto barra e ponto barra de novo. Ou melhor, não, pera. Ponto barra images barra map traço marker.svg. Vamos colocar aqui no lugar do src.
E aqui eu vou botar o título da logo de novo. Aqui dentro eu vou ter, além do nosso img, eu vou ter um H2, que vai ser aquele texto que está ali. Escolha um orfanato no mapa. Embaixo eu tenho também um parágrafo, que é... vamos copiar o texto aqui já. Então, copio aqui, copy as text. Coloco aqui dentro e pronto. Beleza? E aqui Rio do Sul, Santa Catarina. Então, lá embaixo, depois do header aqui, eu vou colocar um footer. Dentro dele um strong, escrito Rio do Sul. Aqui você coloca o seu estado também, né? A sua cidade. Santa Catarina. Beleza. Vamos salvar isso aqui agora. Depois do aside, nós vamos ter ali o nosso mapa, que por enquanto eu vou deixar apenas uma div em branco. A gente não vai ter nenhum conteúdo ali dentro por enquanto. E a gente vai ter o nosso íconezinho lá do lado, que eu também vou criar ele como um link. Então eu posso importar de dentro do React Router DOM o nosso link. Vamos colocá-lo aqui. Esse link ele vai enviar o usuário depois para outra tela. Por enquanto eu vou deixar ela sem nenhum endereço. Vou botar um class name nele, só para a gente conseguir estilizar mais facilmente. Vou chamar de create orphanage. E aqui a gente vai botar um ícone. Então, novamente, eu vou importar de dentro do React Icons /fi, que é o Feather Icons, o FI Plus, que é um ícone do sinal de mais. E aqui eu vou dar um size para ele de 32 e uma color FFF. Beleza, vou salvar aqui agora, volto lá no rap, tá lá todos os elementos em tela, porém nada estilizado. Eu vou criar agora styles pages, vou criar aqui um orphanages-map, beleza? E vou importar já esse CSS aqui dentro, mesmo que ele não tenha nada. styles/pages/orphanages-map.css. Vou salvar aqui agora e aqui dentro do meu map eu vou começar colocando as estilizações. Então page map. Também vou dar uma largura para ela de 100 VW, uma altura de 100 VH para ocupar a tela toda. Vou dar um position relative para o nosso botão depois a gente conseguir usar o position absolute lá no cantinho. E vou botar um display flex também, porque eu quero que essa nossa aside e esse mapa aqui fiquem um ao lado do outro e o map ocupe todo o espaço possível, menos o tamanho da sidebar. Então page map aside aqui, vamos botar uma largura fixa de 440 pixels. Vamos colocar aqui um background com aquele gradiente, então eu posso copiar aquele mesmo gradiente que eu tenho aqui em cima e vamos colocá-lo aqui no lugar do background. Padding de 80 pixels, é bastante padding mesmo. Display flex. Vamos botar aqui um justify content, ou melhor, flex direction column. E vamos colocar aqui um justify content space between, porque eu quero que o header fique bem em cima e o footer bem embaixo. Então ele faz esse espaço no meio aqui, space between. E agora vamos começar aqui com as outras estilizações. Eu tenho o page map aside H2, font size 40 pixels e eu tenho font weight 800. E vou botar também um line height 42 pixels e um margin top 64 pixels. Então ele já deu ali a distanciada. A gente vai estilizar agora também o nosso P. O nosso P aqui é mais rapidinho, só line height 28 pixels e um margin top 24 pixels. Então ele já deu ali uma leve distanciada. E agora a gente vai estilizar aqui também o nosso footer, beleza? O nosso footer aqui, a gente vai colocar um display flex, um flex direction column e um line height de 24 pixels. E aqui o nosso footer strong, que é o negrito. Eu vou colocar um font weight 800, beleza? A gente está fazendo todo o CSS aqui do zero juntos, né? Vamos ver aqui só se o tamanho tá certo. 18, isso mesmo. A gente está fazendo todo o CSS do zero juntos, mas das próximas páginas eu vou entregar o CSS pronto, né? Até pra gente não ficar fazendo tudo do zero sempre. Até porque CSS não é o foco, mas então não se preocupa em copiar o CSS agora, porque depois a gente não vai precisar criar tudo isso do zero, não. Agora eu vou estilizar aquele botãozinho, então a gente tem lá o nosso link, que se chama Create Orphanage, beleza? Eu vou botar aqui nele um Position Absolute. Vou botar aqui nele agora também um Right de 40 pixels e um Bottom de 40 pixels, que é o distanciamento dele do canto da tela. Vou colocar aqui também um Width de 64, Height 64. Background é um azul, que é o 15C3D6. Opa,
15, C3D6. E vou colocar aqui também um border radius de 20 pixels. Vou botar aqui também o display flex, justify content center e align item center. Isso aqui para alinhar o conteúdo do botão ao centro. E aqui eu vou botar também um hover, né? Quando o usuário passar o mouse por cima, eu vou trocar a cor de fundo dele para 17D6EB. Tranquilo? E aqui eu vou fazer só um transition no nosso background color em 0.2 segundos. Vou salvar aqui agora, tá lá o botão, ó, passo o mouse por cima, já tá fazendo a transição. E a gente já fez todo o CSS da página, só tá faltando a gente implementar realmente o nosso mapa aqui dentro, né? Então até lembrando aqui, ó, a gente já trabalhou com rotas, agora a gente tá terminando a página com mapas. E agora para colocar um mapa aqui dentro do React tem várias alternativas, né? A alternativa mais famosa é utilizar o próprio Google Maps. Porém, o Google Maps ele é uma API paga, ele até tem um plano gratuito se você quiser assinar lá, só que ele pede cartão de crédito, então aqui dentro da semana eu não estava querendo usar o Google Maps. E existe uma alternativa de mapa que é gratuita, né? O mapa não é tão bonito assim, então eu vou mostrar uma alternativa de mapa gratuita para a gente usar, caso você não queira se inscrever em qualquer outro serviço. E eu vou mostrar também uma outra alternativa que não precisa colocar cartão, que tem um plano gratuito, que o mapa aí fica bem mais bonito. Então eu vou mostrar essas duas alternativas, você escolhe aí qual que você está querendo utilizar. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai utilizar um carinha chamado Leaflet, beleza? O Leaflet é uma biblioteca de mapas que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação. Então o Leaflet.js é o mapa dentro do JavaScript tradicional. Só que a gente tem o React Leaflet.js.org, que é a integração do Leaflet, né, que é uma biblioteca de mapas, dentro do React. Então a gente vai instalar dentro da nossa aplicação os dois carinhas, tanto o Leaflet quanto o React Leaflet, para a gente conseguir utilizar o mapa aqui dentro. A gente vai aguardar um pouquinho aqui o carregamento. Beleza, já carregou. E agora a gente vai colocar o nosso mapa aqui dentro da nossa aplicação. Então eu vou começar aqui dentro de Orphanages Map. Vou começar importando aqui de dentro do React Leaflet um carinha chamado Map, beleza? E esse map aqui, novamente aquele errinho lá de adicionar tipagem, ó. É só eu dar um yarn add @types react leaflet como dependência de desenvolvimento, ou npm install @types react leaflet -d para instalar a tipagem aqui do projeto. Ele demora um pouquinho. Já instalou. E aí ele já vai sair o erro aqui. Beleza, então eu vou importar o map aqui dentro, que é o suficiente por enquanto, eu acredito. E a gente vai colocar esse mapa na tela. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a minha cola para eu não esquecer. Tá aqui. Eu vou começar colocando o map aqui, então, no lugar dessa div. Beleza? Então, eu vou colocar map. E aqui agora para o map, a gente precisa passar algumas informações para ele, tá? Algumas propriedades que são obrigatórias. A primeira propriedade é o center, que é a latitude e longitude aonde esse mapa vai iniciar. Para eu pegar a latitude e longitude da minha cidade, é só eu entrar no maps.google.com. Aguarda um pouquinho, você pode fazer isso com a sua cidade também, aguarda um pouquinho ele carregar tudo. E aí aqui no endereço, tá vendo que ele botou arroba, e o primeiro parâmetro é latitude, vírgula, longitude, vírgula, o zoom que ele tá no mapa. Então, eu copio o primeiro e o segundo parâmetro, até chegar na vírgula do zoom aqui, ó. Esse vírgula 15Z eu não quero, ou vírgula sei lá quanto Z que tá aí. Então, eu copio isso aqui, e aqui no center eu coloco um array, porque é duas posições, né, latitude e longitude, e eu coloco aqui, ó, latitude e longitude. Próxima propriedade que eu preciso passar é o zoom, que no nosso caso, 15, que é o mesmo zoom que estava aqui no mapa, né? Se eu der menos 1, ele vai mudando lá, o 14.75 e por aí vai. E agora eu preciso passar uma outra propriedade que é style, beleza? O style aqui é o CSS que eu posso passar, né? E aqui, ó, como eu estou passando o CSS por dentro da propriedade, eu escrevo o CSS não em texto, tá? Eu escrevo o CSS em formato de um objeto. Então aqui, ó, botei chaves para indicar que eu quero incluir um código JavaScript aqui dentro dessa minha propriedade style. E agora eu vou botar chave de novo para indicar que é um objeto JavaScript. Então a primeira chave é para indicar que eu quero colocar um código JavaScript aqui dentro. Qual código é? Um objeto, por isso tem mais uma chave aqui dentro. E aqui agora eu vou botar width 100%, beleza? E eu vou botar aqui também height 100%. Então eu vou fazer o mapa ocupar toda a largura que ele puder e toda a altura que ele puder. Perfeito? Aqui ele está dando erro por quê? Porque dentro do mapa ele não pode ficar vazio. Dentro dele eu preciso passar uma opção
que eu importo aqui do próprio React Leaflet também, chamada Tile Layer. O que é esse Tile Layer? É um servidor que eu possa pegar as imagens do mapa. Porque aqui o Google Maps ele tem essa imagem aqui, né? Se eu mudar para satélite, vai ser um outro Tile Layer. Ou seja, é para trazer as imagens do mapa mesmo, assim, as ruas, né? Tudo isso. E existe um Tile Layer um Tile Layer aberto, bem famoso, que é o Open Map. Open, como é que é mesmo? Open. Peraí que eu me perdi aqui, que eu esqueci o nome do negócio aqui. OpenStreetMap. OpenStreetMap. É um tile layer aberto, então ele fica com o mapa nesse estilo aqui, ó. É bem legal também. E para utilizar ele, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Coloco a minha tag tile layer aqui dentro, meu elemento. Beleza? E agora dentro desse tile layer, eu vou passar uma URL como uma propriedade. Beleza? E aqui nesse tile layer, eu basicamente vou botar essa URL agora, que eu vou botar agora. Deixa eu botar aqui. É https://a.tile.openstreetmap.org beleza? E aqui agora eu vou botar chaves z chaves x chaves y.png. O que é esse x, y, z aqui? O z é o zoom, o x é na posição x, né, o eixo x, e o y é o mapa no eixo y. Então ele vai conseguir renderizar o nosso mapa em tela. Então agora eu salvo isso aqui, volto lá para minha aplicação e a gente pode ver que o mapa já vai ser renderizado aqui em tela. Nossa, mas ele ficou todo bagunçado aqui, né? Eu devo ter passado alguma coisa errada aqui. Já lembrei o que eu passei errado. Como a gente está utilizando o Leaflet, o Leaflet ele tem uma estilização padrão para eu importar na minha aplicação. Então eu posso importar aqui, ó, Leaflet, que é o nome do pacote que eu instalei, /dist /leaflet.css. Se eu salvar aqui agora, eu posso ver que meu mapa agora já ficou bem certinho, ó. Então eu já consigo navegar pelo meu mapa sem problemas nenhum. Né? Então esse mapa aqui é totalmente gratuito, a gente pode utilizar ele quantas vezes a gente quiser, sem problemas nenhum. Só que a estilização dele eu acho ele um pouco feia, né? Então a estilização mais bonita é do Google Maps. Então se você fizer a sua chave, se você já tiver a conta no Google lá, quiser fazer a chave, ele tem um plano gratuito também bem grande assim, mas só que precisa botar cartão, esse é o único adendo, né? Você vai conseguir também utilizar o Google Maps aqui dentro do Leaflet e vai poder renderizar o Google Maps aqui no lugar desse mapa que eu botei. Só que existe uma outra API de mapas muito legal, que tem um plano gratuito bem bom e não precisa colocar cartão, que é o Mapbox, tá? Então, você pode ficar com essas duas alternativas, vai funcionar da mesma forma para os dois. Eu vou só utilizar o Mapbox aqui, então aqui, ó, criei minha conta. Então, eu já tenho aqui minha conta, ó, account, beleza? E aqui dentro de account, a única coisa que eu preciso fazer é copiar esse meu Access Token. Então, eu vou copiar o meu Access Token aqui dentro, ó, e vou jogar dentro da minha aplicação. Então, vou deixar ele salvo aqui em algum lugar. Qual que é o melhor lugar para eu colocar esse Access Token depois que eu crio a minha conta aqui? Como esse token é uma coisa privada, que eu não quero que fique visível, né, para onde eu colocar meu código, eu não quero que fique visível no GitHub, por exemplo, o melhor lugar para a gente colocar ele dentro aqui da nossa aplicação é como uma variável ambiente. A variável ambiente é algo que fica, que a gente não deixa exposto para o mundo, né? É uma variável que ela vai ficar, que a gente consegue customizar ela de acordo com o ambiente da nossa aplicação. Se é desenvolvimento, se é produção, e ela também não vai para o GitHub. Então, se eu colocar o .env aqui dentro, ó, esse arquivo, eu vou colocar dentro aqui a nossa variável. Ela vai se chamar React_app_mapbox_token, beleza? Toda variável ambiente no React, ela precisa começar com React_app, beleza? O resto que eu quiser colocar aqui, ó, tanto faz. Eu botei Mapbox_token. Você pode colocar qualquer coisa exatamente. Igual e o valor dela, beleza? Esse aqui é o meu token do Mapbox. Você vai ter outro token e por aí vai. Não tenta copiar o meu token, né? Mas cria um token para você mesmo. Eu vou salvar isso aqui agora. E aqui agora no meu gitignore, só para a gente evitar que esse .env aqui vá para o GitHub, eu vou colocar um arquivo aqui, eu vou botar .env aqui, ó, no gitignore, e aí ele vai ignorar esse arquivo. Esse arquivo não vai mais para o GitHub, então a gente não precisa se preocupar com alguém utilizando o nosso token. Beleza. Agora, o que eu vou fazer é trocar o nosso tile layer. Agora, como eu já tenho o Mapbox aqui dentro, eu vou restartar a minha aplicação React para que ela leia essa nova variável ambiente aqui, ó. Então, vou encerrar a aplicação e executar ela de novo.
Beleza, ele vai abrir de novo aqui, mas eu posso dar F5 também, vai funcionar igual. E aqui agora eu vou comentar esse tile layer que eu já tinha, e agora eu vou colocar um outro tile layer no lugar dele, que é o tile layer do Mapbox. E agora para eu usar o tile layer do Mapbox é o seguinte, https://api.mapbox.com/mapbox/light v10/tiles/256, que é o tamanho do tile, beleza? E agora eu vou botar aqui essa mesma que eu passei aqui, ó. ZXY, beleza? Arroba 2x. E aqui eu preciso passar no final o nosso access token. Então eu boto ponto de interrogação, access token, igual, e aqui eu preciso colocar o access token. Como o access token aqui agora é uma variável, o que eu preciso fazer? Eu vou transformar essa string toda aqui, ó, então eu vou copiar todo o texto dentro da string, e eu vou colocar aqui chaves, e boto aspas, e boto aquele texto aqui dentro. Porque dessa forma agora eu consigo colocar variável dentro do nosso texto. Então deixa eu dar um enter aqui agora. E agora aqui, ó, no access token no final, eu vou colocar uma variável, utilizando o sinal de dólar e abre chaves. E agora, como eu quero acessar uma variável ambiente, eu escrevo process.env.react_app_mapbox_token, que é o nome da nossa variável ambiente. Beleza? Agora eu vou salvar isso aqui, e se tudo der certo, o nosso mapa vai estar bem mais bonito, na minha opinião, que é esse mapa bem light, assim, né, um tema bem light. E tem outros temas também, tá? Se você vai fazer essa aplicação com Dark Theme também, você pode trocar aqui o Light por Dark, e ele vai renderizar nesse estilo Dark aqui, né? E o Mapbox, ele tem vários estilos prontos, né? Se você procurar aqui Mapbox, Map Styles Open, sei lá, ele deve ter os estilos abertos aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui os estilos que ele deixa por padrão. É que a gente pode criar os nossos próprios estilos, né? Aqui, ó, Classic Style, será que é isso? Mapbox Classic Page. Eu sei que tem uma página que mostra aqui quais são os estilos que o Mapbox tem pronto. Então, se eu escrever, talvez, Mapbox Light V10, Dark V10, talvez pelo conteúdo ele vai encontrar a página. Mapbox GL, aqui ó, deve ser aqui, Light V10, aqui ó, esses aqui são os temas ó, eu tenho esse Streets V11, Outdoors V11, Light, Dark, eu tenho com satélite, com navegação preview e tudo mais. Então se eu botar, olha só, satélite V9, vou botar aqui no lugar do Dark V10, opa, salvar e voltar para a aplicação, olha só que legal, ele mostra ela com versão satélite, né? Então assim, a gente consegue ter várias estilizações diferentes do mapa utilizando o Mapbox, mas caso você não queira se cadastrar no Mapbox, ou caso quando você for tentar se cadastrar durante o NLW, tiver com algum problema no Mapbox, não estiver carregando ou qualquer coisa assim, usa o OpenStreetMap, que também, ó, só descomentar aqui a tag, também funciona super bem, né? Eu acho que ele tem a estilização um pouquinho mais feia, mas funciona super bem. Uma coisa que a gente pode perceber aqui só é que o nosso botão aqui, ele tá indo para trás do mapa, né? Então eu preciso deixar ele em cima do mapa. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha estilização do Orphanages Map e eu vou mudar o Z-index do nosso mapa, jogar ele atrás do botão. Então no botão eu vou botar um Z-index de 10, né, que é a camada que ele tá, por exemplo. E aí, para eu selecionar a estilização do mapa, é só eu estilizar uma tag chamada Leaflet Container. Essa aqui é a tag que é a div que fica por volta do mapa, automaticamente gerada pelo nosso mapa lá. E aí eu vou botar um ZIndex 5 aqui, ó. Salvo aqui, volto na aplicação e o botão já tá em cima, né? Claro que ele ainda não faz nada. Na verdade, ele fica redirecionando a gente para home, porque eu deixei o to dele vazio, né? O endereço dele. Mas aqui já está a nossa aplicação. Então, essa primeira aula foi mais para a gente entender como que a gente faz para criar as coisas que a gente já criava tradicionalmente no front-end dentro do React. A gente vê que o CSS é a mesma coisa, a gente usa o CSS da mesma forma que a gente já está acostumado. O que muda um pouquinho é a questão de eu importar os arquivos de imagem e CSS por dentro do próprio JavaScript. Lidar com bibliotecas, criar componentes, entender o que é componentização, trabalhar com rotas, páginas diferentes e tudo mais. Então a gente aprendeu a lidar com várias coisas que são super importantes dentro do React, conceito de propriedades também. E aí a gente termina agora o nosso primeiro dia de código
aqui dentro do NLW. E aí amanhã a gente vai fazer o quê? A gente vai construir o nosso back-end com o Node.js, aquela nossa API que a gente até fez todo o desenho aqui. A gente vai criar a nossa API. Por que a gente não desenvolve toda a aplicação React antes? Porque o React ele é totalmente dependente dos dados que vem da nossa API. Então, se eu não tiver a API, a nossa aplicação React, a nossa aplicação front-end, ela não vai fazer nada, porque não tem onde eu cadastrar informações, porque o banco de dados, tudo isso está tudo no back-end, está tudo na API. Então, para cadastrar, listar, tudo isso, eu preciso do nosso back-end. Por isso que amanhã a gente vai desenvolver o back-end, depois a gente vai finalizar o front-end, aqui a nossa versão web da aplicação, e depois a gente parte para o mobile lá nos últimos 2 dias da semana. Então bora lá, lembrando que todas as dúvidas que você tiver nesse primeiro dia, o Discord da comunidade está lá, tem todo mundo, milhares e milhares de devs lá participando, tirando dúvidas, e toda a nossa equipe também vai estar lá dentro. E também é no Discord que a gente vai enviar os desafios para você participar aí dos sorteios da semana para ganhar algum brinde, beleza? Eu vou me despedindo por aqui, amanhã a gente se vê mais.